A paz do Senhor, meus irmãos, aqui pastor Esther Ribeiro, começando mais um podcast do Culto na Roça. Se você não conhece o nosso projeto, segue a gente no Instagram, lá nos destaques vai contar um pouquinho do que é o Culto na Roça. Nós temos aqui, desde 2017, vigílias, né, encontros de vasos, temos cultos em datas específicas, né? Nós não somos uma igreja, nós somos um projeto social, nós somos um projeto missionário e o nosso maior objetivo é alcançar vidas. E agora, para que isso aconteça, nós temos o projeto Expansão, que é um culto que a gente faz em outras cidades, em outros estados, em zonas rurais também. E para você conhecer melhor esse projeto, segue a gente lá no Instagram. Eu tenho uma novidade para contar para vocês, que agora, né, se um podcast já estava bom, imagino dois. Nós estaremos agora com um novo podcast que é sobre assuntos, que é sobre temas. Aqui no podcast Culto na Roça, a gente fala muito sobre testemunhos. E esse novo podcast, a gente vai falar sobre assuntos que vão edificar a sua vida. Vamos falar sobre relacionamento, sobre ministério, sobre a saúde da mulher. Então, você que gosta de aprender, já se inscreve no meu canal Pastora Esther Ribeiro, porque esses podcasts serão postados no meu canal. Amém? Então vamos lá, gente. Ó, eu tô aqui com um convidado que eu tô conhecendo hoje também, junto com vocês. E eu pedi para ele me contar um pouquinho aqui em off a história dele. E eu já tô assim, curiosíssima para ouvir, porque é muito forte. Então, fique até o final e já compartilhe esse vídeo com alguém. Quero cumprimentar aqui, né, o irmão Alexandre, isso, né? Sim. Seja bem-vindo, irmão Alexandre. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Jesus abençoe. Amém. Olha, gente, nós tá aqui gravando e hoje, assim, eu ainda tô sem meu assistente fixo e hoje eu tô treinando uma outra pessoa aqui. Quantos anos tem essa pessoa aí? 9 anos, gente. E eu tô colocando, assim, né, toda a minha fé em Deus para usar a vida desse menino de 9 anos, que é meu sobrinho Caleb. E vai dar certo. Eu deixei os microfones ligados, torcendo para os microfones funcionar até o final, mas vamos lá para o que interessa, né? Eu sempre falo assim, nós está na roça. Alexandre, conta pra gente quem é o irmão Alexandre Alves, isso? Sim. Quantos anos você tem? Se você é daqui de Goiás, se você é de outro estado, veio pra cá, conta pra gente. Hoje o Alexandre Alves é uma pessoa transformada por Deus, da onde veio de Alagoas, Maceió, aonde precisou passar um pouco de turbulência para entender o que é o primeiro amor, para entender o que é o amor de Cristo, né? Para entender o que é o amor ao próximo. Hoje você é evangélico, serve Hoje. na igreja, você ministra, Sim, 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 sim. congrega em qual igreja? A Igreja Evangélica Renasce em Cristo, em Umas. Ah, em Umas. Isso. Nossa, é mesmo, tô achando que você é daqui de Senador Canedo. Em Umas é um pouquinho distante daqui, gente, né? Você Sim, pegou um chão pra chegar até aqui pra contar a sua história. Como bastante. que você ficou sabendo do culto na roça? Você entrou em contato com a gente pra falar, não foi? Sim, eu fiquei sabendo através do uns amigos meus tinham me compartilhado, e eu olhei que era um projeto bem abençoado, aonde daqui também é um canal para que o seu testemunho possa edificar vidas, vida de jovens, vida de quem passou o passado um pouco obscuro, né, pastora? Você me contou um pouco da sua história e eu falei assim: "Nossa, mas ele parece que é tão novo pra viver tanta coisa". Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 21 anos de idade. Meu Deus, tem quanto tempo que você é 21 convertido? anos de idade. Vai fazer eu me esfriei tinha me esfriado uns seis meses por aí, vai fazer na faixa de uns 4 anos. Você tá na presença de Sim. Deus. E você veio de Alagoas, então tem quanto tempo que você tá no Goiás? No Goiás vai fazer uns 3 2 anos e pouco, que eu de Alagoas eu subi para o Mato Grosso, e de Mato Grosso
Eu provei ao Senhor nos mandar para cá. Já casou? Não, já Sim, glória a casou? Deus. Sim, o Senhor preparou minha vaza lá em Alagoas mesmo. Ai, que Ah, legal, e ela veio de lá. sim, aonde foi minha costela de ter aguentado pancada da vida também desde lá. Então ela faz parte da sua história, do seu testemunho. Faz parte bastante. Então vamos lá então, né, já conheci aqui um pouquinho de você, vamos saber um pouquinho da sua história, se você nasceu em um lar cristão, um pouquinho da sua infância. Não, eu não cheguei a nascer no lar cristão, né, minha família toda gostava de outra religião, que é a Umbanda, então a gente cresceu meio que nesse lar, porque a gente morava dentro da comunidade, e essa comunidade não tinha muito negócio de igreja, era mais terreiros, casa de oiá, então eu cresci gostando daquilo. Eu cresci sendo apaixonado pelaquilo. Eu lembro que numa certa idade eu até quis dar uma passadinha na igreja, né? Quis dar uma passadinha na igreja ali, que eu gostava. Tinha um tio meu que ele chamava bastante. A gente foi morar no interior, chamado Flecheiras, e tinha um tio meu que ele gostava bastante. E quando eu ia pra igreja lá, eu sentia diferente. Nos pequenos dias que eu ia. Mas chegou um dia que eu fui pra igreja e eu pedi a uma entidade que eu chamava, que eu dizia que era minha mãe, eu pedi a uma entidade algo que ela não podia me dar, né? Que seria o quê? Todo jovem que nasce no berço da Umbanda, que cresceu no berço da Umbanda, se ele quer um negócio, ele vai pedir pro guia dele. Né? E eu tinha pedido, no entanto, ali que eu lembro, que acho que foi uma namorada, se eu não estou enganado, Uhum. e eu fui pedir esse algo a essa entidade, e essa entidade ela falou com ira. Ela falou: Isso aí você não pede a mim. Isso aí agora você vai pedir o homem grande. Agora você não pede pra mim. Você tá entendendo? Então foi aonde comecei a ficar. Mas só que é o seguinte, eu amava tanto o centro espírita, eu amava tanto, que eu acabei largando a igreja pra ficar no centro. Acabei largando a igreja ali, aquele negócio que eu gostava, pra seguir a eles. Porque, tipo assim, eu ficava com medo de sair. Eu não queria sair dali com medo de perder a benção dele. Pra mim, ele era meus pais. Pra mim, eu chamava a encruzilhada de mãe. Você tá entendendo? E qualquer tipo de Exum de pai. Tá entendendo? Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade, né? Na comunidade, onde eu vi ele ser morto, né? Então ali caiu o meu chão. Então, pra mim, eles eram meu pai, pra mim, eles eram minha mãe. Por mais que minha mãe me levasse, eu fazia mais trabalho pra eles, não é verdade? Então aí eu comecei a entender, eu falei, não, esse negócio aqui não é muito de Deus, não. Eu entendi esse negócio, mas eu precisava da proteção deles. Era um negócio que a gente fazia, que era fechar o corpo, né? Que acredita eles que é pra fechar o corpo, que era fechar o corpo, que bala nem tiro pegava, e aonde eu morava precisava disso. A gente acreditava que o nosso corpo podia ser fechado para tiver uma operação, uma troca de tiro, uma bala bater e não matar a gente. Entendeu? Você tá entendendo? Então acreditava muito naquele negócio ali, então não teve como eu firmar no meu evangelho, que precisei mais firmar com essas coisas. Mas daí a um tempo o Senhor começou a mostrar o amor dele para mim. Então, na verdade, a sua mãe e o seu pai também já era da Umbanda. E seu pai morreu. Meu pai faleceu, minha mãe ela não, minha mãe sim, meu pai ele não era tanto, que meu pai não acreditava muito nesses negócios, ele mexia mais com o trabalho dele, que era as coisas erradas dele. A senhora tá entendendo? Mas quem era mais firme era minha mãe e minha família toda, só E meu como pai. você teve nessa idade, pelo que entendi, você estava meio dividido entre a igreja e a Sim, Umbanda? porque eu vi os jovens passeando, tipo assim, eu vi os jovens falando de Jesus naquele tempo, que era o tempo de 2014, 2015, por aí. Eu vi os jovens falando de Jesus naquele tempo e eu vi eles falando de Jesus com um negócio tipo assim, eles estavam livres, pastora. Eu vi eles falando de Jesus assim, por isso que eu falo para os jovens continuar falando de Jesus, porque eu vi eles falando de Jesus ali, eu vi eles livres. Eu vi eles brincando na igreja livre. E eu olhava para dentro do centro espírita e falava, rapaz, a gente brinca aqui, mas parece que tem algo preso, sabe? Uhum. Parece que tem algo prendendo a gente, parece que tem algo que não quer deixar a gente sair. Você sentia um negócio, mas só que é o seguinte, você sabia, mas você não queria sair dali. A senhora tá entendendo? Uhum. Você sentia aquela opressão toda, mas não queria sair. Aquele jovem toda vez chamava e chegou um momento que minha mãe, a gente mudou para uma cidade chamada Arapiraca, onde minha mãe fez, vocês têm que fazer uma escolha. Agora, porque eu não vou ficar sem meu marido por conta de vocês, né? Hoje, lembrando, hoje eu falo com a minha mãe, a gente se perdoou, amor de pessoa, todo dia eu converso com a minha mãe, embora ela esteja longe,
Mas aí eu e meu irmão, a gente começou a olhar assim, meu irmão arrumou uma namorada, falou, vou morar na casa da minha namorada. E você? Eu falei, irmão, eu menti, né? Eu falei, irmão, eu vou me virar, se preocupa não, pode ir, eu sou desenrolado. Na época eu tinha uns 13, 14 anos de idade, 13 por aí, anos de idade. Eu falei, vou me virar. Nada, eu fui morar aonde tinha um lugarzinho assim, pequeno pra eu dormir, eu dormia. Se era embaixo de praça, se tivesse uma pontezinha com o lugar, eu dormia ali, entendeu? Se tivesse uma pracinha, eu lembro até hoje que no dia eu fui dormir onde tinha um escorrega-rega, aquele negócio, onde tem umas casinhas para as crianças brincar dentro. Sei. Eu fui dormir lá dentro, rapaz, eu tava com o lençol dentro da mochila e a chuva começou a atacar. Começou a atacar. E ali eu comecei a lembrar desse Jesus. Eu falei, rapaz, eu não quero criticar esse Jesus, mas será que esse Jesus me aceitaria? Será que esse Jesus ele conseguia falar comigo? Mas só que é o seguinte, sempre quando você não tem total força, que você declara e faz, o inimigo lança prato. Então aí até onde foi que eu fui para a cidade de Maceió, né, e lá o crime me adotou. Lá o crime falou, você é meu. Eu acho que Satanás olhou assim e falou, Deus tem projeto demais. Deus tem te dado livramento demais, rapaz. Espera aí que eu vou te buscar. E buscou. Tá entendendo? E então foi aí que começou as experiências sobrenaturais de Deus comigo. Então, você era o que, adolescente quando você entrou no mundo do crime? Eu tinha 13 anos de idade. Foi aonde eu só fiquei pouco tempo na rua para o crime poder me adotar. Aonde eu achava que ali era tudo. Eu achava que ela era meu comer, era meu deitar, era meu vestir. Mas só que eu ia pagar um alto preço com aquilo. Entendeu, pastor? O que você exercia dentro do crime? Era tráfico? Sim. Roubo? Sim, era sobre a parte de tráfico, né? Que quem tá dentro do crime, quem tá dentro da facção, ele tem que fazer tudo. Certo que tem cada um para cada coisa. Mas se ele tá lá numa comunidade, a comunidade for pequena, ele tem que fazer tudo. E a pessoa não é bandido de graça, não. Ele tem que pagar para ser bandido. Nossa. Quem é do crime... É uma escravidão. Quem é do crime, ele tem que pagar para ser bandido. Ele não é do crime só assim. Não é qualquer pessoa que chega aqui e fala, eu vou entrar no crime porque eu quero, não. Aquelas pessoas que você vê vendendo droga na rua, não, eles só estão traficando para eles. Eles estão fazendo dinheiro para eles. Agora, para ele virar o verdadeiro crime do criminoso, ele tem que pagar o crime para estar ali dentro. É organizado. Bem organizado. Bem organizado. E a sua mãe, ela estava com você nesse período ou não? Você já... Não. Minha mãe, ela foi viver a vida dela. Dessa parte, ela foi viver a vida dela, eu fui viver a minha. Né? Eu fui me tornar um bicho solto. Né? Tão novo. Foi me tornar um bicho solto aí, aonde com 14 anos de idade, eu já me via com tanto ódio no coração. Eu já me via com tanto rancor no coração, tanto ódio, que eu olhava pra mim assim, as pessoas vinham conversar comigo, né? E eu mesmo falava, as pessoas olhavam pra mim, tinha pessoa que tinha medo de andar perto de mim. Eu me lembrei agora, só te cortando aqui agora, a gente fez um culto na roça, numa casa de recuperação em Catalão. E me chamou a atenção porque lá dentro dessa casa de recuperação tinha muitos adolescentes de 12, 14 anos e para mim foi um espanto, né? E tem até um vídeo que Deus me usa para orar para um que a vontade dele era matar. E isso vendo, você acredita que a origem dessa sua revolta, desse seu rancor era exatamente o quê? Rejeição. Eu acredito que nem sempre é o lugar. Porque tem pessoas que estão dentro dos lugares ali e são rejeitados. Tem filhos que tem pai presente, tem mãe presente, tem irmão presente, tem filho que tem dinheiro. Se eu falar pra senhora que a gente vendia droga pra filho de papai, que tinha carro, que tinha casa, que tinha tudo. Eu vi filho de papai se perdendo nas drogas. Que vinha comprar comigo, olhava assim, falava, rapaz, tem tudo. De estar trazendo dinheiro e de repente tá trazendo tênis. O tênis original que o pai dele deu pra ele. O tênis valiado em R$1.000, R$2.000. Ele fala, troca esse negócio aqui. Chegou a mãe do rapaz e falou pra mim, que todos que tem no crime tem o seu vulgo, né? Chegou em mim, pelo esse vulgo e falou, rapaz, o que é que você quer pra parar de vender droga pro meu filho? Cheguei assim e falei, rapaz, essa mulher é crente. Essa mulher tem cara de crente. Ela olhou pra mim falando que Jesus ama, mas eu vi o desespero de uma mãe. Eu podia não querer saber o desespero de uma mãe, mas eu vi o desespero de uma mãe, pastora. E ela falou, meu filho, eu te dou o que tu quiser. Por quê? Porque meu filho, ele é cabeleireiro. E ele conheceu umas amizades. Eu falo que as amizades corrompem, sim. Eu falo que as amizades corrompem. Ele conheceu umas amizades
que meu filho de cabeleireiro, ele tá vendendo até o espelho. Meu Deus. Meu filho, ele tá vendendo as máquinas. Essa mulher acabou de falar, eu falei, dona, droga comigo aqui ele não compra mais não. Mas eu já não digo para as outras comunidades. O máximo que eu puder falar aqui para não vender para ele, eu falo. Ela falou, faça o que você puder. Ele parou de comprar comigo, mas foi comprar outro rapaz. Mas quando ele veio comprar comigo, ele veio trazer a máquina de cortar cabelo para cheirar cocaína. Então eu falo, as amizades corrompem. Aonde não é sobre isso. Você pode estar em qualquer lugar. Mas se houve uma rejeição ali, entendeu? Houve aquela rejeição, vai ficando no trauma. Eu tinha tanto ódio, pastora. Eu carregava tanto ódio comigo, mas tanto ódio, que às vezes minha mãe discutia comigo. Eu lembro que, né, isso aqui é testemunho. Eu não falo porque eu tenho raiva. Eu não falo porque eu tenho rancor. Isso aqui é testemunho. Eu lembro que a gente no Nordeste, né, é muito difícil você ter uma criança ter um brinquedo, a não ser o povo passando na rua. Então a mãe deixava a gente trancado dentro de casa, enquanto os pastores estavam dando brinquedo na igreja. E a igreja era pertinho. E a nossa casa, e a igreja era do lado. E a gente via as crianças pregando brinquedo. Mãe, deixa a gente sair. Não vai sair não. Deixa a gente sair, mãe, só quer pegar um brinquedo, não tinha brinquedo nenhum. Deixa a gente sair, mãe, pra pegar um brinquedo. Não, você não vai sair. E o que doía não era ela falar que não vai, o que doía era ver as crianças passando na frente brincando. E a gente não. Então, uma vez caiu uma bola daquelas bem frouxinha no quintal de casa, rapaz, eu fiquei feliz. Mas eu falei, essa bola não é minha. Que por mais dificuldade, não justifica eu pegar o que não é meu. Falei, mas essa bola não é minha. Eu olhei pros vizinhos, cheguei nos vizinhos, essa bola é de vocês? Não, essa bola não é nossa. Cheguei num vizinho do outro lado, essa bola é sua? Não, essa bola não é nossa. Quando minha mãe acordou, que eu fui falar pra ela, eu falei, mãe, tem uma bola aqui. Minha mãe já botou a gente pra se ajoelhar assim, que falou de quem é essa bola. Que meu irmão não levou a culpa por conta que ele não estava em casa. Ele estava na escola. Falou de quem é essa bola. Eu falei, mãe, não sei. Ela falou, você roubou essa bola. Eu falei, não, mãe, essa bola tá aí, chutaram pra cá, eu não sei de quem é. Falou, você vai falar de quem é essa bola? Pegou aquele cinto de xerife. E ela falou, você vai falar de quem é essa bola? Eu tava ajoelhado, meu irmão tava assim, encostado da pilastra. Você vai falar de quem é essa bola? Fala de quem é essa bola. Começou a bater com o cinto na minha cabeça. Eu falei, mãe, essa bola não é minha, eu não sei. Mãe, essa bola não é minha. Eu não sei de quem é essa bola. E ela batendo em mim, fala, rapaz, você roubou de alguém, eu não criei filho pra roubar. Eu falei, mãe, por favor, acredite em mim, eu não roubei. E eu falando esse negócio, faz 7, 10 cintadas. E quando deu esse negócio, senti um negócio assim, eu falei, meu Deus, eu tô até suando. Eu pensei que era suor, né? Eu falei, tô até suando pelo outro lado. Mas quando eu vi passando aqui, que desceu pra cá, que eu vi que era sangue, meu coração ficou, meu Deus, mãe, a senhora tá fazendo isso com seu filho. Sério que a senhora tá fazendo isso comigo? Meu irmão, ele ficou querendo saber o que fazer. Mãe, a senhora tá doida fazendo isso com seu filho, ele tá falando pra você. Né? Quando botou o pano na minha cabeça, quando tirou o pano tava cheio de sangue. Né? Então eu creio que através de certas coisas, de pais também, que não sabem educar os filhos, que acham que educar filho é cacete. Rapaz, se cacete fosse bom, seu filho hoje estaria na presença. Se cacete fosse bom, seu filho seria um doutor. Quantas pessoas que estão no tráfico hoje, que toma cacete, coça de pai e mãe, de quase perder a vida, e continuou mais pior ainda. Eu creio que o batimento, a Bíblia fala, corrigir teu filho no caminho que deve andar. E a tradução corrigir, eu creio que está falando, não é sobre espancar, nem castigar, porque vocês não são mais castigados. Corrigir é sobre, se está errado, senta, bota para sentar e conversar. Então eu creio que muitas das vezes os pais estão achando que tá corrigindo o filho e na verdade tá jogando trauma no coração dele. Trauma. Tá jogando traumas no coração dele. Aí o filho cresce, aí de repente o pai vai tomar, escuta algo, teu filho matou alguém ali. Teu filho assassinou alguém ali. Aí vai bater no filho, mas de quem será aquele trauma, aquele ódio que ele pegou para fazer aquilo ali? Será que foi da rua que ele pegou aquele ódio? Será que verdadeira... Não foi da escola que ele aprendeu com fulano. Ele vai aprender ódio com o amigo da escola? Eu creio que ele vai aprender severo com isso. Mas ódio eu creio que ele vai aprender em casa. No tratamento. Até na casa de Deus hoje, se você não for bem tratado pelos amigos, tem momento que você fica... Por isso que a gente precisa olhar para Cristo. Olhar para Cristo no intermédio. Eu creio que eu vejo Cristo na senhora. Quando o Pedro chega na Porta Formosa, a primeira coisa, quando aquele coxo fala, me dá dinheiro, ele não fala que vai dar dinheiro, ele fala o quê? Primeiramente, olha para nós.
Porque se nós somos a semelhança, se estamos crucificados com Cristo, se Cristo está em nós, eu tenho que olhar para a senhora. Eu tenho que ver Jesus na sua vida. A senhora tem que ver Jesus na minha vida. Então hoje entramos dentro da igreja, é uma bênção quando você entra. Se você pudesse, você passaria a noite todinha lá só cultuando, só adorando ao Senhor. Mas você vai pegando as amizades com o tempo. Aí as pessoas vão começando a falar, rapaz, o irmão é uma bênção, é porque você não conhece ele. Rapaz, que irmão abençoado, rapaz, o pastor de vocês é bênção. Tem gente hoje que está falando mal até do seu pastor. É aonde gera ali a intriga. É aonde gera o desconforto, é aonde começa a gerar o traumas, aonde se você for pregar para qualquer pessoa hoje que está afastado, ele vai falar, eu saí por conta de fulano. Entendeu, pastora? Entendi. Então, você acabou entrando no mundo do crime, muita revolta no coração. E como que você saiu? Quanto tempo que você ficou no mundo do crime? O que aconteceu? Você chegou a ser preso? O que houve nesse Eu tempo? fiquei até os meus... Eu fiquei até os meus 17, os meus 16, ali no mundo do crime, 16 e meio, por aí, aonde o Senhor, eu comecei a gente em prol ia para as missões, que é tomar comunidades, tomar favela, tipo assim, tomar favela para nós, né, para ser nossa no tempo. E daí até então, cada missão que a gente fazia, a gente ia com negócio. Eu tô indo, mas eu não sei se eu vou voltar. Eu tô indo, mas eu não sei se eu vou voltar pra cá. Então, aonde ali eu ia, eu me abaixava ali, eu ficava... Porque missão é turbulento. Se você for ver hoje no jornal, a troca de tiro, né, como é complicado. E cada momento que eu estava ali, eu falava... Rapaz, eu começava a lembrar de quando eu visitava a igreja. Eu falando, rapaz, se tivesse um crente pra pregar pra mim aqui, ó. Eu me convertia bem aqui agora, largava esses negócios, arma, não queria saber. Porque lá no Nordeste é o seguinte, as missões são o seguinte, se não tem arma, vai na faca. No Nordeste. Se não tem arma, vai na faca. Lá. E eu olhava assim e falava, rapaz, se aparecesse pelo menos um cristão aqui pra pregar pra mim. Só uma palavra de Deus, eu me convertia bem agora. Me convertia. Aí acabava a missão ali, aí ficava de plantão na boca, e um dia eu tô... saindo, tava de plantão, era 5 horas da manhã, 5 para 4 horas. Eu tô indo lá na bodeguinha que favela tem a bodega aberta até o dia amanhecer. Eu tô indo lá na bodeguinha, rapaz, comprar um cigarro. Quando eu tô chegando lá, eu compro o cigarro com o rapaz, né? Bato lá na porta dele. E tem outro rapaz que tava bêbado, mais bêbado que o Batman, rapaz. Ele comprando a cerveja dele assim, ele 2 litrão, bota 2 litros na mão. E ele, quando ele termina de comprar, quando ele tá indo-se embora, quando eu dou mais ou menos 5 a 7 passos, ele vira as costas. Ele fala, ei, rapaz! Eu olhei assim falando, esse cara não tá falando comigo não, ele não é doido. Ele olha pra mim de novo e fala, ei, rapaz, é tu mesmo. Quando eu olho assim, eu falei, irmão, pastor, aquele cara do como ele tava bêbado. Aquele cara como ele tava bêbado, ele começou a ficar normal. Olhou pra mim e falou, não sabeste agora, meu filho, o que eu tenho na tua vida. Em breve tu entenderás. É pra minha glória. É pra minha glória. Eu sem entender aquele negócio. E de repente ele ficou bêbado de novo e voltou. Eita, mistério. E voltou a... Você tá entendendo? Voltou a face normal dele. E eu fiquei aquele negócio matutando ali. E daí até então, uma semana depois, a gente foi tomar uma comunidade. E eu tinha um melhor amigo que pra onde ia era esse amigo comigo. Se fosse pra resolver qualquer problema, era ele comigo. Era o Alessandro. E chegou um momento que a gente tava fazendo uma festa na comunidade, tava fazendo uma festa na favela. E ele chegou perto de mim e ele falou, Ale, eu conheci uma mulher, rapaz. E eu tô querendo ir lá na comunidade dela. Eu falei, onde é a comunidade dela? Ele falou, Norte do Morro. Eu falei, cara, isso é cocó, isso é casinha. Cocó nós chama de casinha, Lagoas. Isso é casinha. Ele falou, é nada, rapaz. Eu tenho que ir embora, eu tô agoniado, eu não quero ficar aqui. Eu falei, cara, aqui tem bebida, tem cigarro, tem droga, tem o que você quiser. Fica aqui, cara. Ó a mulher aqui, fica qualquer mulher daqui. Ele falou, não, eu quero ir pra lá. Pareceu que a morte... Eu passei pela mão da depressão também, e você sabia que quem tá passando pela mão da depressão tem prazer em morrer. Eu lembro que depois que a minha mãe me batia, eu pegava a faca e ficava mirando no meu coração, aonde atingiu o meu coração para desligar ele. Eu tentava mirar uma faca no meu coração. Eu acho que hoje minha mãe nunca sabe disso.
Eu nunca cheguei até então, porque eu me converti, eu fui um novo homem. Tem pessoas que quando se converte, vai espojar com a pessoa, tu lembra daquilo? Não. Isso é nova criatura. Toda vez eu tentava pegar as facas maiores, começava a colocar aqui, ó, no meu peito. E sempre que eu ia tentar aparecer alguma coisa, alguém batia na porta, algo mexia. Agora, uma vez, quando eu estava sendo vítima da depressão, que eu dizia que a depressão não matava ninguém, e eu estava trabalhando, aí eu já era mais velho, já estava com meus 17, 18 anos, por aí, mais velho. Eu cheguei, tem uns bags de semente em Mato Grosso, eu trabalhando em Mato Grosso, tem uns bags de semente, eu trabalhando lá em cima, e o trator passando para lá e para cá, aquele trator atualizado, bem pesado. E eu lá tinha que colocar na alça do trator, né? E o trator ia e vinha a todo momento. E eu trabalhando nisso aí, eu senti uma tristeza no coração, mas de repente eu senti uma mão pegando no meu coração. Eu já tinha dado legalidade, claro que vai pegar. Eu senti uma mão pegando no meu coração e falando, pastora, ninguém te ama mais. Nossa. Ninguém ama você. O que você tá fazendo aqui ainda? Você tá atrapalhando a vida dos outros. O que você tá fazendo? E eu olhando e eu concordando com aquela voz. Eu falei, é verdade, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Aí a voz olhava pra mim e falava, se tu se jogar e debaixo daquele trator ali, ó, o corpo não, a cabeça, ela estoura. Se tu se jogar lá embaixo. E eu olhei assim, eu comecei a chorar. Eu falei, não chorar, mas aquela de saber que ninguém gostava de mim. Eu falei, é verdade. E quando eu vou pular, tava mais ou menos, cada um tinha 1,5 m, tinha 4, tava uns 6 metros por aí. E quando eu ia me jogar lá embaixo, eu senti uma mão segurando na minha mão e falando, não é a hora. Eu senti uma mão segurando e falando pra mim, não é a hora. Eu comecei a chorar tanto, eu corri pra cozinha pra pegar uma faca. Falei, vou pegar, vou acabar com esse negócio. Vou sofrer mais nada. Quando eu abro a porta, o padeiro lá da cozinha da fazenda, ele abre a porta já falando pra mim, Jesus te ama. Foi o primeiro tiro que ele me deu. Tem pessoas que acham que a palavra dele ela não vai como flecha ou como tiro. Ela vai como flecha, como tiro. Ela vai. Se eu falar pra tu agora que Jesus te ama, você vai ficar com esse negócio guardado no seu coração e vai falar, não, Jesus me ama. Mas se uma pessoa contradizer isso, sabe por quê, pastor? Eu creio que precisamos mais voltar ao primeiro amor, precisamos mais, como se diz, reacender a chama. A senhora tá entendendo? Para que nossas palavras mudem. Porque a nossa palavra tem muito efeito. Jesus fala que se tu falar esse monte, né? A tua fé faz ele sair daqui e acolá. A tua fé faz isso. O Senhor leva Ezequiel pro vale, mas a primeira coisa que ele pergunta é Ezequiel, o que é que tu vê aqui, varão? Ezequiel olha e fala, rapaz, eu vejo um vale. Nossos, numerosos. Ezequiel, vou te fazer uma pergunta. E a pergunta é com o quê, né, com a boca? Ele quer que Ezequiel responda com o quê, né, com a boca? É sobre a palavra. Tu sabes, Senhor. Pode, Ezequiel? Varão, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. Fala para essa nação que esse é Israel que está falando que os ossos dele se secou. Então fala para essa nação, Ezequiel. Se ajuntar, fala para haver um reboliço. Profetiza sobre esses ossos, Ezequiel. Aí versículo 7, Ezequiel vai dizer, profetizei conforme o Senhor me deu ordem. E a ordem do Senhor é pela palavra. A ordem do Senhor é pela palavra. Se a gente botasse mais crédito na palavra, eu vou te falar meio que uma coisa, nós não corria tanto atrás de profecia. É verdade. Nós corria atrás da palavra do Senhor. A palavra já é bem clara. Já é bem clara. Então, esse rapaz, ele te convidou para você ir com ele nessa outra comunidade? Sim, ele queria que eu fosse na verdade, mas só que eu não queria ir lá. Pedi para ele ficasse lá e na hora a Rotan passou. A Rotan é uma polícia de Alagoas. Aqui nós tem também uma Rotan. Meu irmão é Rotan. Passou umas 7 motos, umas 4 a 7 motos por aí. Umas 4, 6 motos, 7 motos. Passou no momento. Quando passou, ele falou, tá vendo lá, cara? Se a polícia me vir aqui, vão me pegar. Que tipo assim, a polícia não era tanto com nós assim. Falou, mas se a polícia vir aqui, vão me pegar. Que eles já manjaram a minha cara. Falei, tá bom, vai, mas me manda notícia. Rapaz, eu bebi tanto esse dia, bebi tanto. E no tempo eu tava relacionado com a menina. E ela me acordou de madrugada pra falar algo. E eu não entendi. Eu creio que Deus não deixou eu ouvir aquilo que ela tinha pra dizer. Quando eu acordei 5 horas da manhã, eu acordei ela e falei, o que foi que você me falou? Ela falou, mataram teu amigo, Alessandra. Nossa. Mataram teu amigo, Alessandra. Eu falei, não tô acreditando nisso. Quando foi isso? Ela falou, foi de madrugada. Tinha nem tempo de me ir lá.
Aí quando eu comecei a entender, eu falei, entendi agora porque Deus não deixou eu ir lá. Por quê? Porque se eu tivesse, eu ia morrer junto com ele. Uhum. Fizeram uma casinha, uma menina lá fez uma casinha pra ele. Você tinha avisado É. ele. Eu falei, não vai. Ficou uma dor tão grande, até hoje eu lembro dele, né? Peço pra Deus guardar a família dele, se ele teve filho, os filhos dele. Né? Isso gerou um impacto em você pra querer sair Baixo. do mundo do crime? Não, piorou. Meu Piorou. Deus. Piorou mais ainda. Aonde eu fiquei com... cada coisa que acontece é instrumento pra você evoluir lá dentro. Mesma coisa na igreja. Uhum. Na casa do Senhor, cada problema que te acontece é instrumento pra você evoluir na casa dele. No mundo é a mesma coisa. Pra Satanás é a mesma coisa. Cada coisa que acontece é instrumento pra você evoluir lá dentro. E foi instrumento pra mim evoluir lá dentro. Fiquei aonde o que eu não fazia, comecei a fazer, aonde cobrar, fazer coisas. Você tá entendendo? Mas da onde eu fui um centro espírita, a entidade ia descer nesse dia. E ela chegou e me falou: sai da onde você tá. Por quê? Porque estão armando uma casinha. Eu creio que quando Deus manda até o diabo obedece. Sai da onde você tá, porque estão fazendo uma casinha pra você. Estão querendo te matar. Olhei pra ela e falou: olha quem tá avisando. Falei, tá bom. Falou, sai de lá porque vão te matar. Estão fazendo uma casinha escondida, já tinha pegado o nome. O meu tio que tava comandando a comunidade. Então eu que tava de frente. Então falou, mas sai de lá, porque estão fazendo uma casinha pra você. E eu lá de boa, fui trabalhar, armaram a casinha pra mim. Eu trabalhando tranquilo. De repente chegam os irmãos. Leva pra beira da lagoa. E falou, a gente vai te matar, irmão. Você tá demais. Não vai te matar. Nós vai fazer o seguinte, nós vai dar o tempo de você dar 4 passos aqui. De você andar. E quando você andar aí você pode olhar assim e falar, pai, vocês vão me matar mesmo. Falou, não, só desce aqui. E eu descendo, eu tinha muita fé nos guia. Eu tinha muita fé nos orixá, eu tinha muita fé nas entidades. E eu lá falando, eu descendo e falando, rapaz, os orixá vai deixar acontecer isso aqui comigo, eu vou clamar pra Deus. E eu descendo, quando eu vou descendo assim, rapaz, quando eu vejo que tem um beco, eu entro naquele beco. Pela beira da lagoa, eu saio correndo. Eu acho que eu tourei uns 15 quilômetros só no peito. Nossa. E lá é cipó, um monte de coisa. Eu cheguei na casa da minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha avó, eu assustado, branco. E eu queria fazer normal, eu queria ficar normal, né? Ela vem no meu branco e eu queria ficar normal ali. E eu falei, vó, vim te dar um abraço. Olha o que aconteceu, meu filho. Eu falei, nada, eu vim te dar um abraço. Falou, você me dá um abraço? Eu falei, foi, dá um abraço na Aline, dá um abraço no Jó. A minha avó é aquelas macumbeiras bem antigas, né? Ela olhou assim e falou, fecha a porta. Eu falei, não, deixa a porta aberta. Falou, fecha a porta. Eu falei, deixa a porta aberta. Ela falou, por quê? Eu falei, vó, uma coisa é eu morrer lá fora. Outra coisa é eu morrer na frente da senhora. Eu não vou morrer na frente da senhora. Deixa eu ir. Eu creio que minha alma ficará mais em paz eu morrer longe da senhora. Deixa ele me matar lá, eu vou lá pra esquina. Deixa ele me matar lá na esquina. Mas não deixa, avó, eu morrer aqui. Não deixa eu morrer aqui. Minha avó na hora não fecha a porta. Né? Liguei pra uns conhecidos, consegui pegar o celular, ligar pra uns conhecidos. Já chegaram na hora na porta, já me levaram pra o outro lado de Recife. Né? Já levaram pra outra cidade. Aonde eu cheguei a conhecer a minha esposa, a Alessandra, digníssima esposa. Eu cheguei a ter filhos com ela, pra glória de Deus. Né? Aonde eu conheci ela lá, mas não durou muito tempo. Descobriram que eu tava lá. Meu Deus. Descobriram que eu tava lá. Mas só que essa cidade, minha mãe que morava lá. Essa cidade, você lembra que eu não tava com a minha mãe. Minha mãe que morava lá nessa cidade. E quando eu cheguei lá, a minha mãe, pessoal, me ajudou e mesmo que rejeitou. Onde ela falou, uma coisa que me doeu foi quando ela falou, rapaz, se os caras querem te matar, que eles vão te matar lá fora, mas aqui não mata não. Que eles levem você pra lá, pra matar lá. Ela te pôs pra fora. Foi. Eu falei, tá bom, mãe. Ó, eu vou correr aqui, tá, mãe? Eu vou correr no meio desse canavial. Se a senhora escutar um disparo, pode ir lá olhar que é teu filho. Se a senhora escutar qualquer coisa aqui, pode ir lá olhar que é teu filho, mãe. Tá bom? Eu creio que o que você coloca no mundo, você tem que regar. Né? Eu não tava regando do jeito certo. Se tava regando com a água do ódio, e com a água do ódio ele tava crescendo. Isso que eu creio. Que eu acredito. E eu saí correndo, daí até então eu descansei. Né, saí correndo, consegui ficar dentro da mata pelos dias, foram na casa da minha esposa, chegaram lá ainda procurando saber de mim, os caras da comunidade, que era de outra facção, falou, o que você tem? Consegui arrumar o número deles e eles perguntaram, o que você tem?
Irmão, você corria com outro comando, né? E eu tive que abrir o jogo pra eles. Eu falei, mas hoje eu não ando mais com essas facção. Hoje eu quero estar no neutro, hoje eu quero estar tranquilo. Ele falou, você vai quebrar seu chip. E quem botar a cara pra você aqui, nós vai pegar. E toma esse aí, deu uma pistola pra mim ajeitar ela. Falou, quem botar a cara aqui, nós vai descarregar. Mas só que é o seguinte, na mesma semana teve operação. Na mesma semana teve operação na comunidade. E levaram todos os caras que diziam que ia me proteger. Eu fiquei sozinho na comunidade. E eu falei, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que sair daqui. Falei, vou pegar as coisas na casa da minha mãe ainda. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, desse tempo que eu tava foragido ainda, daí até então minha mãe tinha saído. E eu saí pra fumar um cigarro na porta. Quando eu saio pra fumar um cigarro na porta, tem dois rapazes assim, os dois rapazes começam a me encarar. E ele olha pra mim assim e fala, ei rapaz, faz favor aqui. Eu digo, opa, irmão, tudo bom? E parece que eu vi a morte. Quem era malandro conhece malandro. Eu vi a morte no olho dele. Ele olhou pra mim assim e falou, rapaz, tu morava em Maceió, né? Tu morava na outra comunidade, tu era contra nós, né? Eu falava, irmão, já fui. Mas hoje eu não sou mais, não. Hoje eu tô em paz. Pastora, foi incrível aquele negócio, eu lembro até hoje, que um olhou pra cara do outro assim e falou, tem um gordo e um magrinho. O gordo olhou pra cara do magrinho e falou, quebra. Aí o magrinho olhou assim e falou, quebra a tua, deixei no carro. Quando eu entendi que ele estava se comunicando pra me matar ali, pastora, você tá entendendo? Uhum. Eu não tenho aquele momento que você soa, aquele momento sobrenatural que você começa a soar gelado, frio. E eu virei as costas e mandei mensagem pra ela, ligando pra minha mãe. Quando minha mãe atendeu, eu desliguei e mandei mensagem pra ela, mãe, te amo. Ela, por quê? Porque ela sempre é cismada. Ela, por quê? Falei, vou morrer agora. Acho que a pior coisa é a mãe ouvir que o filho vai morrer. Mesmo a mãe sendo ruim como for. Sabendo que o filho vai morrer. E quando eu falei, mãe, eu vou morrer agora. Eu só tava esperando um disparo nas costas, pastor. Só tava esperando um disparo. Falei, não adianta clamar pra ninguém, teu filho vai morrer agora. Na hora lá, eles foram pro terreiro, botaram a tabaco pra funcionar. Isso, ligaram pros meus irmãos, falou, chama a entidade aí que o menino vai morrer lá. Agora. Porque o povo tem muita fé nessas entidades. Aonde quando eu cheguei pro outro lado, eu fiquei só com o olho fechado. Eu não podia correr, porque ele estava de carro. E era 5 km para chegar na cidade adiante e 5 km para chegar na outra cidade, né? E aonde eu olhei assim e falei, eu não posso correr. Se eu correr, eu vou morrer do mesmo jeito. Vou ficar aqui. De repente passa aquele carro. Era como se ninguém olhasse para mim. Era como se Jesus me escondeu. Era como se Jesus colocou a mão dele ali e falou, não, nesse aqui ninguém toca. Esse aqui tem promessa. Esse aqui não toca. Não toca. Peguei a esposa. Falei, vamos pro Mato Grosso. Vamos pro Mato Grosso. Então, um carro passou na hora e eles saíram. Ele estava no carro. Quando o rapaz falou que colocou a arma no carro, você tá entendendo? Foi no próprio deles. Então, quando eles entraram pra dentro, quando eu vi eles vindo, eu falei, eles pegaram e estão vindo atrás de mim. Que eles viram indo pro outro lado, então eles pegaram e estão vindo atrás de mim. Quando eu olhei eles vindo ali, rapaz, eu coloquei o celular aqui, ó. Fiquei aqui parado, só esperando. Fiquei parado, só esperando. Quando eles passaram, eu vi que nenhum olhou pra mim. Passou direto. Jesus. Falei, Jesus me escondeu. Jesus me escondeu. Porque gerou um trauma disso, porque quando eu caí no hospital, que foi da vez que eu falei pra Deus, eu falo até isso aqui pros filhos, que, embora tem filho que quando a mãe fala, filho, não vai porque eu tô sentindo um negócio, talvez é Deus avisando, avisa teu filho. A mãe tem um dom de avisar os filhos pra não sair. Eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica. Eu sempre penso no que o pessoal nos comentários vai falar, né? E a gente tem no nosso canal do YouTube pessoas de todas as religiões que assistem esse podcast, né? Tem pessoas católica, tem pessoas, já teve pessoas aqui do Centro Espírita, da Umbanda, que assistem os podcasts, eles comentam quando a gente fala até alguma coisa assim. E alguém vai falar assim, será que não foi as entidades? Porque na hora que você avisou sua mãe, bateram lá o tambor e tudo, mas onde que a sua fé está depositada? Rapaz, que quando Deus manda até o Satanás obedece. Até as entidades. Você crê que era um propósito de Deus na sua vida para o que você vive hoje? Sim. É tanto que eu chegar no terreiro, as entidades ela não chamavam pelo meu nome. Ela me chamava de santo. A entidade não chamava. Falei, por que santo? Não, por que santo? Você é santo. Falei, por que santo? Não, você é santo. Você não é cavalo, você é santo. É mesmo, ele sempre chama de cavalo.
Sempre chama de cavalo. E você chamava de santo. você Falava que você não era cavalo. você é santo. Ela, por quê? Não, nós te cobre, nós te guarda, nós te livra, mas tu és santo. Falar, não, por quê? Falar, tu és santo. Só falava isso. Eu não era cavalo, eu era santo. Pra fazer as coisas erradas, pra tudo pra eles, ali eu podia ser o cavalo do cão, né? Porque o menino, pra aprontar mais do que eu ali, tava pra nascer. Eu aprontava demais. Aprontava demais. Era a gente até ligando e falando, rapaz, não é tu que tá na televisão, não? A senhora tá entendendo? E quem aprontava mais era eu, mas só que pra eles eu era o santo. Tipo assim, era como se houve uma ordenança pra mim guardar. Até o diabo teve que obedecer a Deus. Até o Muito diabo. forte. Oh, Jesus. Muito Até o forte. diabo teve que obedecer. E quando minha mãe uma vez teve uma operação na comunidade, eu lembro que teve uma operação que o policial lhe deu um tiro de fuzil. De rifle, perdão. De rifle. E quando ele deu um tiro, rapaz, eu comecei a caçoar da cara dele. O tiro passou bem aqui, ó. Bem, eu escutei só a bala zunindo no ouvido. Passou bem aqui de lado. Bem zunindo de lado. Eu comecei a querer entender o propósito de Deus. Eu falei, rapaz, aquela bala é pra ter estourado minha cabeça. Porque quem entende tiro de rifle, se pegar de longe, estoura. Eu falei, rapaz, mesmo de longe era pra ter estourado. Eu falei, rapaz, Deus tá querendo um negócio comigo aí. Porque pra dar esse tanto de livramento, né? Quando foi 2 meses depois, minha mãe apareceu na comunidade 2 meses. Foi depois dessa operação. Depois dessa operação, minha mãe apareceu na comunidade. Minha mãe, nunca vi minha mãe dentro da minha favela. Nunca vi minha mãe dentro da favela. Aparece ela e minha irmã dentro da favela. Fala, não, a gente veio te buscar aqui. Falou, por quê? Não, nós veio te buscar, vamos levar você lá pra casa. Falei, o que tá acontecendo? As entidades, aconteceu uma coisa lá que eles estão querendo falar contigo. Tá acontecendo alguma coisa lá, eles estão alvoroçados lá, estão querendo conversar contigo. Quando eu chego lá, eu falei, eu não quero lá falar com entidade, rapaz. Quero lá falar com pombagira, chama assim, né? Quero lá falar com... Não, quero falar com eles, não. Quero não. Aí minha mãe falou, não, rapaz, entra aqui. Eu falei, não. Ô, mãe, fala o seguinte, vou ali comprar um cigarro, já vem. Ela falou, tá bom. Eu falei, tá, vou só comprar um cigarro aqui, eu já venho. Eu fui lá. Quando eu fui lá comprar o cigarro que eu voltei, eu vi a porta fechada. Eu fingi que bati, né? Eu falei que nada, rapaz, eu vou lá pro fluxo. Tem uma mercadoria, tem um negócio pra pegar lá, tem uma droga pra pegar lá, também eu vou lá. E quando eu chego lá, um rapaz que dizia que era meu amigo, mas que foi comprado, né? Ele começa a conversar comigo, começa a conversar comigo. De repente, tá tudo certo, beleza. Quando eu viro as costas, ele dá uma facada na minha barriga. Ele dá uma facada. E daí, até então, eu seguro a mão dele. Eu sempre tive um pouco de força, né? A natureza humana. Quando eu pego na mão dele ali, eu seguro. Aí eu vou e boto pra lá. Eu falei, não, esse negócio aqui não pegou em mim, não. E boto pra lá, né? Quando eu vou tentar avançar em cima dele ali, dá uma travada, meus amigos estavam de longe lá, cai em cima dele, pegando ele de todo modelo. E eu sinto só um negócio gelado na minha perna, descendo pela minha coxa. Eu sinto gelado, descendo pela minha coxa. Quando eu levanto a camisa assim, eu vejo uma tripa pra fora e só sangue, tipo, vuçando. Sangue vuçando. E eu coloquei a mão ligeiro, sangue vuçando. Porque tinha atingido, segundo o médico falou, que parece que foi um rins meu. E é onde perfura ele, né? E o sangue começou a vuçar. Começou a vuçar ali, eu caí no chão, os amigos... Comecei a me desligar, porque foi muito profunda aonde perfurou. Comecei a me desligar, os amigos olharam assim, falou, não se desliga, me botaram no carro, levaram pro hospital. Chegando no hospital lá, a médica olhou assim e falou, ixi, já deu hemorragia. Ele não aguenta mais. Já deu hemorragia nele. Não tem como. Aonde eu fechei os olhos, e foi onde eu falei com Jesus, eu falei, Senhor, eu lembro que minha mãe falava que se eu orar na mente, o Senhor ouve. O Senhor ouve. Então, me dá uma segunda chance. Na hora que eu falei isso aí, eu vomitei na hora. Vomitei tudo na hora. A médica olhou assim e falou, meu Deus, ele vomitou. Eu vim acordar, eu desliguei naquela hora ali. Creio que eu vim acordar uns 3 dias depois, né? Por conta, foi muita adrenalina e quando eu acordei foi todo costurado. Ali, levando eu para a sala de recuperação. Estava na área vermelha ainda, mas na área vermelha de recuperação. Em cima, né? Que até eles dão o lado como é que tá. Daí até então, quem é que vai me ver? Uma irmãzinha da comunidade. Ela vai com a Bíblia debaixo do braço. Ela olha pra mim e fala, Deus mandou te dar essa Bíblia. E Ele quer conversar contigo. Eu olho pra aquela Bíblia ali e falo, rapaz, esse negócio é grande demais. Eu não vou ler esse negócio não, rapaz. Esse negócio de Bíblia aí. É porque, tipo assim, pra quem não tem sede, pra quem só tem sede na hora da morte, eu tava conversando comigo e eu carrego isso comigo. O deserto é pra gente priorizar a água.
O deserto é pra gente Nossa, priorizar a água, mensagem forte. entendeu? Tem muitos cristãos hoje que não entendem. Tem muita gente que não entende. Ah, meu Deus, eu tô no vale, eu tô no deserto. Peraí. Eu acho que se você tivesse priorizado a água, você não estaria nem reclamando. Por quê? Porque eu sou Uhum, a água da vida. Ele chega a mulher do poço de Samaria, né? A mulher de uhum. Samaria e fala: se tu tiver sede, minha filha, eu tenho uma água. Que se tu me pedisse, eu te dou, minha filha. E tu nunca mais terás sede. Então, o deserto é pra preservar, pra gente reabastecer a água. Reabastecer com água. E eu falei: não quero não ler esse negócio, não. Quando foi na madrugada, rapaz, um paciente lá, que ele tava dopado de remédio. Esse paciente vem doidão pra minha sala, chuta o pé na porta. E glórias a Deus, porque esse dia minha mãe foi me visitar, tava lá comigo. Ele chuta o pé na porta. Quando ele chuta o pé na porta, minha mãe acorda, ela dá um grito, eu não conseguia me movimentar direito, ela dá um grito pro segurança, pro pessoal que tava no hospital, vim tirar ele. Quando vieram tirar ele, ele já tava quase com a mão no meu aparelho. Pra arrancar os aparelhos, era mau oxigênio, eu não urinava no banheiro, era pela máquina, tudo que eu fazia era pela máquina. Eu não tomava água normal, eu tomava pela máquina. Você tava bem mal e mesmo assim você não quis saber de Não Bíblia. quis saber porque pra mim eu já tava recuperado. Não tem pessoas que é assim. Eu não vou falar nem do meu cristão. Você não morreu, então já tava no lucro. Já tava no lucro. Então tem pessoas que é assim. Senhor, me abençoa. Então quando Deus abençoa, eu não quero mais. Aí é preciso. Você tá entendendo que é preciso tá esse deserto no nosso meio? É porque tem pessoas que depois que tomam um gole de água, eu não tô com sede agora, eu não preciso dela. Mas quando volta, é igual a viúva da botija. Não é verdade? Ela não precisava naquele momento. No momento que o esposo estava bem, no momento que a casa estava bem. Mas no momento que tudo apertou, ela foi buscar fora o que estava dentro. E quando ela chegou, ela falou: eu preciso de uma direção. Falou: o que é que tu tem em casa? Eu tenho minha botija. eu ainda tenho meu momento de oração. Eu lembro que ainda eu tenho aquele lugarzinho que se eu chamar ele vem. Era o vaso. Era o vaso que derrama, não. Era o vaso. Enquanto aquela mulher estava falando, Senhor, manda azeite, Deus estava falando para ela, traz as vasilhas. É muita gente querendo azeite sem oração. Deus está falando, o azeite está preparado dentro da tua casa, mas para isso tu precisa orar, tu precisa consagrar, tu precisa descer. Quando o rapaz veio tirar esse negócio, eu falei, misericórdia. Depois eu fui perguntar a Deus. Eu falei, Senhor, eu pedi a minha vida quando eu estava na sala de cirurgia. O Senhor me devolveu. Porque o Senhor permitiu aquele rapaz de tirar meus aparelhos? Ele falou, não, foi só um choque, um aviso da minha parte. Eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, na sala de cirurgia, que foi que tu falou? Tu não me pediu a vida? Eu falei, foi. Tu não me pediu o dom da vida? Eu falei, foi, Senhor. Eu mandei a irmãzinha da comunidade levar o meu pão para tu se alimentar. Por que, Jesus? Porque tu já estava morto. Eu mandei ela levar a minha palavra para tu se alimentar. Efésios 6,17, se eu não estou enganado, né? Que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu fui armar o teu espírito. Eu fui te colocar de pé, me colocar de pé na fraqueza. É porque na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo. Eu fui te colocar de pé. Mas só que tu rejeitou. Tu lembra o que tu falou? Tu falou que não queria. Que era grande demais para você. Mas só que o projeto que eu tenho para você nunca é grande demais. Foi sempre o que eu projetei. Né? E eu permiti o rapaz ir tirar teus aparelhos, foi por conta disso. Porque quando ele tirasse teus oxigênio, meu filho, aí não tinha mais como tu viver o propósito. Porque eu te dei a vida para tu viver o meu propósito. Eu falei assim, agora eu entendi. Mas isso tudo, a primeira coisa que Deus usou foi minha mãe. Para falar, não vai. Eu falei, eu vou. Paguei preço. Deus falou, por que tu pagou preço? Mesmo na desobediência? Vem cá, Jonas, vou fazer propósito. Se joga na boca desse peixe. E no ventre do inferno, eu clamei ao Senhor e ele me ouviu, pastora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus permitiu um homem ficar praticamente possesso. Tipo assim, eu te dou a vida, mas também eu tiro a vida. A vida é minha. A vida é dele. A gente que fala hoje, né? Ah, não, Deus não é um Deus que faz isso. É um assunto polêmico. Hoje a pessoa, então, eu sou testemunha. Deus te fere, profeta. Deus permitiu um ferro entrar dentro da minha perna, entre os meus ossos. Ai. A médica olhou pra minha cara e falou, tu vai ficar de cadeira de roda. Eu lembrei de uma profecia de uma irmãzinha da Deus e Amor que falou, meu filho, tu não vai me pregar pelo amor, não? Ah, eu sinto ele aqui, pastor. Tu não vai me pregar pelo amor, não? Então vou ter que te colocar na dor. Na hora que eu entendi que aquilo era Deus falando comigo, eu falei, mulher de Deus, costura esse mistério aí.
Ela falou, rapaz, você não pode, você tem que ficar de repouso. Eu falei, costura esse negócio, por quê? Porque eu tô indo pra casa do meu pai. Eu caí em si que eu tô comendo as bolotas dos porcos. Eu vou voltar pra casa de meu pai. Eu vou voltar pra casa de meu pai. Foi quando eu entendi. Glória a Entendeu? Deus. E depois dessa experiência nesse hospital, você saiu de lá como, Alexandre? Mais revoltado. Ô, Senhor. Mais revoltado. Como eu acabei de falar, enquanto o copo tava ali, tava bom. Enquanto o copo tava ali, tava bom. Aí foi quando aconteceu que eu fui pra outra cidade. De lá eu conheci minha esposa, né? E queria ser brabinho também lá, né? Como diz o povo, ser cavalo do cão. E a gente subiu pro Mato Grosso. Quando eu subi lá, eu conheci uma igreja, comecei a ir numa igrejinha lá e tal. De repente, um primo meu quis agir na covardia comigo. E uma coisa que eu nunca gostei foi de covardia, de ninguém. Nunca gostei. Traição. Traição. Né? O mundo fala assim que se traição tivesse perdão, Jesus, né? Jesus tinha perdoado Judas, né? Mas eu creio que daria tempo dele perdoar, sim. Daria, mas só que foi Judas que escolheu, né? E quando ele beijou na testa de Jesus, né? E beijou, ou seja, o suor de Jesus, ou o sangue de Jesus descendo naquilo ali, ele já estava tomando o seu cálice. Então ele mesmo se condenou. Quando ele reconheceu onde é que ele estava, ele mesmo se matou. Então eu creio que se houvesse oportunidade, Jesus tinha falado, não, meu filho, tu tá perdoado, mas tu mesmo se condenou. Porque aquele que toma e bebe, ele tá tomando para sua própria condenação. Então eu subi para esse lugarzinho, eu comecei a conhecer Jesus. Fui numa igrejinha da Deus e Amor. Nesse dia que eu fui na igreja, eu ia assim indo só para ver como é que era. É isso que eu ia te perguntar. Foi por vontade própria, ninguém te convidou? Desse dia foi só para ver como era. Só para ver como era. Não tinha me convertido. Mas chegou um dia que eu fui, que eu ia lá, e esse dia eu fiquei sabendo que um rapaz queria fazer meu mal. Eu falei, rapaz, vou matar esse cara primeiro. Não vou deixar isso assim. Eu vou saber o que esse cara quer comigo. Eu saí de casa pronto pra conversar com esse cara. De uma forma bem, né, teórica. E não sabia eu. Entenda bem. Vou partir pra parte da revelação da igreja. E quando eu chego na porta da igreja, me dá uma vontade de entrar. Quando eu entro pra dentro da igreja, a irmãzinha da Deus e Amor fala, tem um jovem aqui. E esse jovem, o Senhor fala que era pra tu, se eu não tô enganado, ela falou que era pra tu estar morto hoje. Tu ia fazer algo, mas só que tu não ia sair vitorioso de lá. E eu quietinho no meu lugar, poucas pessoas, todo mundo já sabia quem era, bem dizer. Poucas pessoas, e ela falou, e tem uma corrente mas tão forte, amarrando esse jovem. Mas quando eu contar até 3, o Espírito Santo de Deus vai bradar na tua vida. Ela falou, eu conto 1 pro pai, eu conto 2 pro filho, eu conto 3 pro Espírito Santo de Deus. Quando ela falou pro Espírito Santo de Deus, quando eu abri meu olho, eu tava com a mão levantada, todo suado. Não tava nem fazendo calor nesse tempo. Tava com a mão levantada, todo suado. Você suado mesmo. Suado. Com a mão levantada, todo suado. E ela falando aqui, o rapaz. E eu perguntando, não, nem eu queria levantar a mão. Falei, não, mas era comigo mesmo. E eu comecei a convencer esse primeiro amor, pastora. Daí saí dessa cidade, lá de Mato Grosso, chamada Sari, fui para outra cidade mais adiante, para parte do Campo Novo. E comecei a habitar lá, comecei a ver o primeiro amor, fazer a obra de Deus. O menino para fazer a obra era eu. Me chamasse, rapaz, aquele povo que não podia ver um demônio que ia lá pegar no chifre, né? Eu comecei a viver o primeiro amor. Eu comecei a viver uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Era uma coisa tão linda. O Senhor começando, eu vi o Senhor manifestando a glória dele. Você começou a visitar a igreja? Não, desse dia aí eu já entrei na igreja. Já entrei pra como diz o povo nordestino, pra lei de crente, né? Aí, o que acontece? Eu comecei a seguir a Cristo, comecei a primeiro amor, passar pelo discipulado, comecei a sair já para querer aprender a palavra de Deus, aprender a ministrar, né? E daí até então foi passando um período ali que eu comecei, não ter vigilância, comecei a me esfriar. Comecei a me esfriar, pastor, comecei a me esfriar. E daí até então eu falei pra minha esposa, eu falei, mulher de Deus, avisa o pastor que eu tô me esfriando, tá? Aí quando eu fui falar, falou, quem? O Alexandre se afastando.
Falar pra ele que a vitória é dele. Eu falei, não, pode falar pra ele. Eu sei que a vitória é minha. Mas se eu não buscar, não tem vitória nenhuma. Eu vou estar correndo e água na minha frente. Eu tô precisando de ajuda. Tem um momento, pastor, que a gente precisa de um sirineu. Tem um momento que a gente precisa do bom samaritano. Tem um momento que a gente também precisa ser abraçado. Que a gente também, não, mas tá naquele fogo, mas não precisa ser abraçado. Quem tá naquele fogo, ele tá colocando pra fora o que tá no coração. Mas o que tá vindo nas costas dele é só o inimigo querendo colocar tristeza, traumas. E é onde eu tive muito trauma, perdi muitos amigos para o crime, muitos amigos. Eu creio que da infância hoje só tem 1 e 2, que morreu tudo. Nós ia para o meio da missão, poucos voltava, ficava 1, 2 na estrada, a senhora tá entendendo? Morto. E daí até então eu falei, eu vou na igreja, nem que seja a última vez. Quando eu cheguei na igreja, o pastor olhou para mim e falou, Alexandre, eu vejo em cima da tua cabeça o nome comando. Mas assim diz o Senhor, tu não veio para comandar ninguém, tu não veio para comandar nada, tu veio para comandar ovelhas. Tu veio para comandar, foi meu rebanho. Daí até então, quando ele falou isso, ele falou, e quando eu vejo esse nome, eu vejo também você com a mala, eu vejo muitas malas. E você andando nos aeroportos como você nunca andou de ônibus na vida. Eu vejo você andando nos aeroportos para pregar a palavra de Deus por tudo quanto é lugar nesse mundo. Eu olhei aquele negócio e falei, esse negócio não é pra mim não, minha mente já estava tomada, pastora. O inimigo já tinha colocado na mente, tu é meu. E foi esse momento aí da depressão que eu falei, não tem mais jeito. Desse dia eu já decidi, eu não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. Você começou a esfriar, foi por causa de uma opressão maligna na sua mente, acusação do diabo? Não, eu comecei a esfriar, digamos que falta de vigilância, falta de força, porque eu comecei no primeiro amor ali 1, 2 anos, foi indo, aí quando deu aquela parada, aquela estacionada que você fala, eu preciso de força, né? Eu preciso de força, é onde você tá no primeiro amor, mas aonde? Eu preciso de força. Pra mim sair, quando eu falei com o pastor, aí quando foi na madrugada, o Senhor falou pra mim, tu vai sair, mas eu vou te buscar dentro de uma cadeia. Nossa. Eu vou te buscar dentro de uma cadeia. Eu falei, rapaz, mais uma prova que tem umas pessoas coitadinho que falam, Deus não machuca, Deus não humilha, se for pra um propósito ele vai fazer sim. Deus não machuca, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Ele falou, tu vai. Pastora, 2 meses, eu tinha uma lojinha, abri uma lojinha de roupa nessa cidade, e eu já comecei a patrocinar festas, e festa mundana. Foi onde o inimigo queria começar a entrar. Mesmo você na igreja? Tava patrocinando festa mundana. Sim, quando eu comecei a me esfriar, aí o meu inimigo começou a colocar os banquetes, foi onde eu comecei a abraçar. E eu comecei a patrocinar, os amigos chegavam e falavam, patrocina essa festa, vai ser bom pra tua loja, vai ser bom pra tua marca. Eu falei, é mesmo. Comecei a patrocinar, só que chegou o tempo que os pessoal queria que os patrocinadores fossem pras festas. E eu falava, eu preciso ir. E nenhuma dessas idinhas de festa era amigo falando, rapaz, tu vai ficar até tarde aqui, toma esse negócio aqui. Aonde o inimigo olhava assim, ainda não bebia. Aí o inimigo olhava assim e falava, rapaz, tá só cheira só esse negócio agora, não vai te fazer, tu não vai viciar nesse negócio mais não. E aonde eu cheirei aquele negócio e comecei a me envolver naquilo ali, sei com 3 meses, foi 3 meses por aí, já pegaram um amigo meu. Quando pegaram esse amigo meu, tinha um pouco de cocaína minha dentro da casa dele. Aí esse amigo meu apanhou. Aí no final os policiais falaram pra ele, tu tá achando que não conhece teu amigo não? Nossa. Tá achando que não conhece ele não? Você acha que eu não sei o que foi que ele veio fazer na nossa cidade aqui não? Fala pra ele que ele tem 24 horas pra sair dessa cidade aqui, senão ele vai morrer. Meu Deus. O estado daqui, a polícia vai matar ele. Pode falar pra ele. Aí falou o nome da polícia lá, fala que é nós que vai matar ele. Aí daquilo ali ele já chegou lá em casa todo esfaqueado, todo sanguentado, todo ralado. E falou, cara, corre daqui. Por quê? Porque a polícia falou que vai atrás de tu te matar. Quando ele falou isso, só veio 2 viaturas vindo, que não sabia onde era a minha casa. 2 viaturas vindo, eu tive que me esconder, passando na minha rua. Do ladinho da minha casa, eu falei, se eles entram, eles me matam aqui dentro. Eu fui sair dessa cidade, fui pra outra cidade.
Quando eu cheguei na outra cidade, eu falei, rapaz, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não quero traficar, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer uma coisa. Peguei o contato dos comandantes daquela comunidade, daquela cidade, onde estava, para lá de Campo Novo. E eu conversando com ele, ele falou, cara, a gente vai te ajudar, fica na nossa comunidade. Aí eu tava em uma cidade, comecei a traficar em outra. Falou, ó, não vai descer esse negócio pra você fazer. Eu falei, cara, eu não quero traficar. Aí uns amigos que eu nem conhecia. Você vê que quando você tá se desviando, o inimigo lança a prata. Lança. Uns amigos de dentro da cadeia ligou pra mim e falou, ó, tem uma cena pra fazer. Tem uma cena. É mais ou menos 1 milhão. 1 milhão por aí. É num caixa. E 7 cabeças você divide tranquilo isso aí. Aí eu falei, rapaz, dá certo, colocou nessa fita aí que eu vou. Falou, beleza, eu liguei pra minha esposa, falou, ó, tô indo pra uma cena. Ele falou, não, amanhã de manhã a gente passa aí. A gente passa aí, depois tudo que resolveu, tudo certinho. Falou, amanhã de manhã a gente passa aí. Nós vai chegar em um certo lugar, nós vai dar um mapa, do mapa a gente sobe pra lá. Eu falei, tá bom. Liguei pra minha esposa, falei, ó, eu tô indo fazer algo ali, ora por mim, né, achando eu que Deus ia abençoar. Falei, ora por mim, porque eu tô indo fazer uma cena. Eu vou mandar o dinheiro só de você comprar uma casa pra minha filha, comprar algo pra ela, pra ficar estabilizada, e eu vou fugir pro exterior. Eu vou ficar lá, vou pra lá, né? Mas só que o propósito de Deus é maior. Foi nessa hora que Deus olhou assim e falou, rapaz, tu vai estar querendo sair da onde do Brasil, tu só vai sair se for pregando a minha palavra. Porque pra o inimigo eu não vou deixar tu fazer isso, não. Eu, no seguinte dia de manhã, foi o carro parou lá na porta onde a gente estava. Quando a gente chegou, a gente foi até como se fosse uma ilha, um matagal onde dentro, muito lá pra dentro do matagal, onde tinha os rios. Assim começamos a bolar o plano. Como é que ia ser, como é que ia fazer, quantos armamentos tinha, que tinha cara armado também lá, que tinha cara com 12 também lá, e 1 ou 2 poderia sair morto dali também, 1 ou 2 poderia não suportar aquele processo ali, que poderia ficar ali. E o rapaz começou a falar, irmão, fiquei sabendo que você chegou agora, como é que você é a atitude, né? Tem uns armamentos lá, aqui eu tô com essa Glock, o fuzil tá lá. Eu olhei assim e falei, não, fala o seguinte, dá essa Glock pro rapaz que tá comigo e você me dá o fuzil lá na frente, tá bom? E quem botar na frente eu não quero saber não, tá bom? Ele falou, tá certo. Aí nós entramos dentro do carro, nós vai, sobe uma ladeira, nós entramos dentro do carro. Quando a gente entra dentro do carro, tava eu, esse amigo meu, outro rapazinho e o motorista. E as armas estavam tudo no outro carro. Nunca gostei de andar com flagrante. As armas estavam tudo no outro carro. Quando a gente chega mais ou menos 50 km, 50 km por aí, 50 quilômetros, mais ou menos isso, por uma distância boa da cidade, 50 não, acho que uns 30 km, não foi muita coisa não, foi uns 30 km. Quando a gente chega lá, de repente o rapazinho, que eu não era muito a cara dele, né, mas botaram ele na missão, eu falei, então tá bom. Ele puxa uma Glock. Quando ele puxa uma Glock assim, ele falou que o pai deixou comigo, aí foi e deu um tiro, e o tiro pegou pra fora do carro, e aquilo assustou quem tava dentro também, assustou nós. Eu falei, rapaz, quem te deu essa Glock aí? Eu fui, peguei da mão dele e queria matar ele dentro do carro. Aí o amigo que tava comigo assim falou, não, rapaz, você é doido, você vai matar ele aqui, como é que nós vai fazer? Eu fui sair do carro, botei ele assim, eu falei, cara, quem te deu essa Glock? Ele falou, não, foi o pai que deu pra nós. Eu falei, não, essa Glock não é sua não, rapaz, isso aqui é meu. Eu não mandei deixar com ele, você pegou o que tinha mostrado. Aí a gente, quando eu perguntei por que o carro parou, por conta que ele tinha dado o tiro e o rapaz tinha esquecido de abastecer o carro. Falou, não, então vamos ligar pro rapaz lá, manda ele trazer a gasolina agora. Tentamos achar a área. Já tava a 30 km da cidade. Aí eu falou, ó, não, manda buscar gasolina, manda achar gasolina agora. Tentamos achar a área. Deu a noite e a gente tentando achar a área. Deu meia-noite e a gente tentando achar a área. Falou, vamos fazer o seguinte, nós vai torar aqui, ó. Tá 30 km da cidade. Vamos torar aqui, chegar na cidade lá, a gente busca refúgio. Eu fui, botei a Glock na cintura, eu falei, rapaz, eu vou com esse negócio aqui, porque era tipo uma mata. E o que aparecer aqui no meio, aqui, eu largo, não quero saber, o bicho vai morrer pra lá. E quando a gente vai descendo assim, pastor, é uma pista bem escura, mas tu chega a dar medo, rapaz, de passar ali. Ali eu fiquei meio medroso, eu confesso que eu fiquei meio medroso. Quando eu vou descendo aquele negócio, eu escuto que nem fosse os bichos rugindo. Aí a lenda é que Mato Grosso tem muito bicho. Mato Grosso tem muita onça, muito bicho lá. Onde eu tava trabalhando também, a gente via patas de onça, filhote de onça. Falei, rapaz, escutava aquele barulho, o zunido, não tem? Falei, rapaz, se esses bichos for mais ligeiro que nós,
Esse bicho vai matar nós aqui e já era. Não, fala o seguinte, eu vou voltar. Fiquei meio medroso. Falei, não, vou esperar ela no carro. Quando nós vai voltando assim, eu comecei a falar. Eu falei, rapaz, se fosse Deus que tá falando comigo mesmo, não daria nem um sinal. Porque tá falando comigo. Oxe, Deus poderia dar um sinal. O rapaz tava comigo. Falou, rapaz, Deus poderia dar um sinal. Na hora passa um cara de moto correndo, querendo passar por cima dele. Ele vai puxar a Glock e dá um tiro. Se esse cara parou, se esse cara caiu da moto, ele caiu bem longe. E na nossa frente ele não caiu. E a gente, aquele negócio, falou, rapaz, não, isso aí não é sinal de Deus não, rapaz, você tá endoidando. E quando eu olho assim, eu começo a olhar pro céu. Quando eu começo a olhar pro céu, eu falo, rapaz, parece que Deus tá falando comigo. Aí eu olhei assim e falei, se não for da vontade de Deus eu fazer isso aqui, vai dar tudo errado. Tudo, vai dar tudo errado. A gente entra lá pra dentro do carro, fica até 5 horas da manhã, esperando área, e não consegue. Quando a gente consegue falar com os meninos de manhã, eles já falam, ó, quando a gente consegue falar com o carro que tá os armamentos, que foi a outra parte, eles olham e falam, irmão, o carro furou o pneu. Nós tá tentando dar um jeito aqui, para não ser preso aqui no meio da estrada. O carro furou o pneu, volta pra cidade urgente. Aí eu voltei pra cidade, eles foram pra outra cidade adiante, eu voltei pra cidade de cá. Quando eu cheguei nessa cidade, rapaz, eu fiquei tão revoltado com aquele negócio. Tipo assim, era um negócio que ia mudar a minha vida, né? E o que Deus estava falando pra mim era, eu não deixei vocês entrarem lá, porque um desses que ia morrer era você. Um desses que ia ficar lá dentro era você também. Mas só que eu não entendi o propósito de Deus, eu era de hipócrita, né? Não escutava, não entendia a voz de Deus. Daí até então, os irmãos falaram, não, vai descer uma mercadoria de droga. Eu falei, não, então desce esse negócio aí que agora eu vou traficar. Agora eu não quero saber, agora eu vou traficar. Desce esse negócio aí. Os meninos desceu, foi 3 dias para descer o tráfico de droga. Quando desceu, a gente acordou de manhã, tava eu e tinha esse rapaz, chegou mais um rapaz fugido, ficou lá na casa de apoio. Quando ficou lá na casa, esse rapaz começou a contar uma história tenebrosa, que tinha acabado de matar 2 caras. Eu falei, rapaz, a polícia vai bater aqui no instante, doido. Falou, não, só vim pegar essa mercadoria. Acordou de manhã, esse rapaz já falou, não, vamos lá pegar essa mercadoria. E eu falando pra ele, falei, não, rapaz, vamos tomar um café primeiro. Depois, não tem aquele intuito que você sente aqui, que você fala assim, não vamos lá agora. Parece que tem algum trem ruim, não vamos passar lá agora. E eu olhei assim e falei, não vamos não, rapaz. Falou, não, vamos lá. Por 3 vezes eu falei que não era pra ir. Falou, não, vamos lá. Falei, então vamos pegar esse negócio aí, vou tomar nosso café. Falei, beleza. Quando nós chegou dentro da casa, que a mercadoria era pra chegar umas 9 horas da manhã, a gente chegou umas 7, 8 horas. Quando a gente chegou dentro da casa, a começou a conversar, né, sobre pra quem era, sobre pra quem não era, pra quem ia dividir. Quando entrou, que fechou a porta, só escutou o barulho e bota a mão na cabeça. Só escutou, toma licor. Quando eu olhei, eu já tava com o pé no meu pescoço. Meu Deus. Rapaz, quando eu vim inventar de reativar, já tava dentro do saco. Falando, rapaz, entrega tudo. Eu falei, rapaz, não sei de nada. Não sei de nada, já tava dentro do saco. Quando eu olho, já tava dentro da viatura, sendo excomungado igual um cachorro. Eu falei, rapaz, tem 8 pessoas aqui dentro. Vamos levar só eles 3. Eu, o rapaz e outro menino, não vamos levar só eles 3. Nós temos uma conversa diferente com eles aqui. Olha assim, rapaz, falei, misericórdia. Colocou nós dentro da viatura. Quando vai indo, pastora, os policiais vai e passa. No problema não foi ter colocado no camburão, não. O problema foi ter passado a delegacia. Aí gelou a alma, né? Gelou foi tudo. O problema foi ter passado pela delegacia. E quando ele passou a delegacia, eu olhei assim e falei pros amigos, eu olhei assim e falei, rapaz, ele não parou na delegacia, não. O policial olhou assim e falou, vocês entenderam agora, né? Você não tem negócio de delegacia, não. Com vocês não tem negócio de delegacia, não. Não tem aquele momento, pastora, que você olha assim e fala, né? Aquele momento que você gela, fala, pai, devolve-se porventura. Devolve as armaduras que eu perdi. Essa hora você lembrou de Jesus, lembrou da igreja. Falei, devolve o capacete da salvação. Devolve as experiências que eu tinha contigo. Devolve, Senhor. Aquelas madrugadas que eu gostava de te chamar e o Senhor descia no meu quarto. Espírito Santo, o Senhor descia. Aí, para crente doido que acredita no sobrenatural. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito daquilo que os olhos nem vê, mas crê. Falei, Senhor, quando eu vi aquele mistério, era um mistério doido, anjo descendo. Senhor, devolve as armaduras que eu perdi, que eu vou pregar a tua palavra. Não deixa, Senhor, ele nos matar, que eu vou pregar a tua palavra pro resto da minha vida.
Na mesma hora, foi sobrenatural. Acabei de falar com ele sobrenatural. Uhum. Isso é pra quem quer sobrenatural? O rádio toca, ele fala, tá tendo tiroteio. Aqui perto, corre aqui agora. Os policiais olham e falam, rapaz, vocês são sortudo demais. Eita Deus. Não esqueci a cara de vocês. Voltou, foi pra dentro da delegacia que deixou nós lá dentro. Deixou nós na brita de joelho. Falou, fica aí de joelho aí agora. Fui passar o tempo de custódia, aonde nem a delegada entendeu o que estava acontecendo. Eu falei, pai, quando eu cheguei lá dentro, só o dia de custódia, que eu cheguei lá dentro, que eu falei, pai, não me deixa... Lá dentro o senhor me mostrou quem era Jeremias. Não me deixa ser condenado, não. Não me deixa ficar aqui dentro, não. Se o senhor tem alguma coisa na minha vida ainda, eu creio que o senhor não vai deixar eu ficar aqui dentro, Jesus. O senhor não vai. Tempo depois aparece o carcereiro fala meu nome, fala... A delegada quer ter uma conversa com você. Tá bom, quando eu vou saindo, que eu despeço dos amigos, o carcereiro olha pra minha cara e fala, rapaz, você tá se despedindo por quê? Moço, você vai ficar muito tempo aqui ainda. Você tem muita coisa pra fazer aqui, pra ficar aqui ainda, pra pagar aqui ainda. Meu coração tem quando sua mente, ela fica fraca, mas no seu coração tem uma certeza dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Amém. Eu sou o Senhor teu Deus. E nesse momento foi o Senhor falando pra mim, eu sou o Senhor teu Deus. Quando eu chego lá, a delegada olha pra minha cara e fala, quem é você? Eu falo meu nome, ela fala, não, eu quero saber quem é você. Eu falo, por quê? Ela falou, não, porque o delegado, que ela é superior a ele, ligou aqui pra mim, mandando te liberar. Parece que ele tá de bom humor hoje. Parece que ele tá, não, toma teu alvará e vai-se embora, meu filho. Some da minha vista. Some da minha vista. Pega isso aqui e some. Quando eu cheguei dentro da casa, tive que andar muito ainda de pé, sair descalço. Quando eu cheguei dentro da casa, onde a gente tava, que invadiram a outra casa, não a casa que a gente tava, até então a gente saiu pra tomar café, pra depois ir pra lá, então não invadiram a casa que a gente tava. Quando eu chego dentro da casa, a gente vai conversar, ó, que eu tento achar os irmãos, que nós entra dentro da casa, chega um carro disfarçado na porta. Quando depois o menino avisa, acabou de passar duas viaturas a rumo da tua casa aí. Falou, rapaz, a gente pulou o muro. A gente pula o muro, vai pra dentro dos matos, o rapaz olhar pra mim e falou, consigo te ajudar. Eu consigo dar uma força pra tu, olha assim. No momento de loucura eu falei, não, tá certo, pode me ajudar. Não, vou chamar um Uber, não vai lá pra minha casa, vai pra minha quebrada. Eu falei, não, beleza. Falei, bora. Nós pegou o Uber, era uns 30 quilômetros da casa dele, 40 por aí. Nós foi pra casa dele, pra praia dele. Quando a gente chegou lá, pastora, era uma emboscada, pastora. Meu Deus. Era uma emboscada, pastora. Era uma emboscada. Entendeu? Aí quando chegou lá, o menino falou, você tem 24 horas pra falar quem você é. Eu olhei assim e falei, rapaz, você tá? Ele falou, não, você tá contra nós. Eu falei, não, tô contra vocês não. Tô pelo meu, tô pelo certo. Ele falou, você tem 24 horas pra falar quem é você. Você não vai te matar aqui. Era arma. E querendo intimidar. Eu falei, a arma não me intimida não. Mas eu tô falando que eu sou. Se for pra matar, vão matar. Eu tranquilo. E o rapaz olhou assim, falou, bota ele no barraco. Que ele vai ter que falar quem ele é. E botou dentro do barraco quando foi à noite. Isso aí era de noite, tem 24 horas. Quando foi no outro dia de tarde, eu falei, tem como vocês me arrumar um celular pra eu tentar falar com a minha esposa e com a minha mãe, pra ver se ele consegue contato com algum familiar meu, alguma coisa, pra eu tentar conversar com eles. Ele falou, não, fala aí bem rapidinho. E ele esperto. E eu comecei a falar com a minha esposa. Quando eu liguei pra minha esposa, ela já tava chorando. Já tava desesperada. Eu falei, calma, mulher Deus, coloca teu joelho no chão. Falou, por quê? Eu falei, não, porque eu não vou passar daqui. Agora acabou. Agora acabou. Eu falei, tem que desligar a hora pra Deus cuidar das nossas filhas. Tenho 3 filhas com ela. Ora pra Deus cuidar das nossas filhas. Quando foi depois, eu fui ligar pra minha mãe. Eu falei com a minha mãe, falei, benção, mãe. Ela benção. Eu falei, mãe, eu fiz alguma coisa que machucou a senhora? Eu acreditava que quem fosse sem perdão ia queimar mais no inferno. Eu falei, mãe, se eu fiz alguma coisa com a senhora me perdoa? Ela falou, não, meu filho, você nunca fez mal pra mim. Eu te amo, meu filho. Eu falei, amém, mãe, eu sei. Falou, por que você tá falando isso? Eu falei, mãe, porque a jornada do teu filho acaba aqui. Ela, não, que isso, mãe, né? Não, tá repreendido, que isso? Cria somente Deus. Eu falei, mãe, a senhora não tá entendendo, acho que até Deus se cansou de mim. Acabou, mãe, teu filho vai morrer agora. Que isso, meu filho? Mãe, teu filho vai morrer agora, teu filho tá na mão de bandido. Teu filho vai morrer agora, mãe. Imagina uma mãe escutar. A mãe sem poder fazer nada, lá em Alagoas e você aqui no outro lado do mundo.
E sua mãe lá olhando assim, falando, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer pelo meu filho? Eu não consigo fazer nada por ele. Eu não vou conseguir fazer nada, meu filho vai morrer. Olha, mãe, nem manda mandinga pra cá. Não, não faz nada não. Por quê? Porque agora, se for de me livrar, quem vai livrar é Deus. Por quê? Porque eu vi que a estrada, ela só tem... A cidade, ela só tem uma saída, e a mesma saída é a mesma entrada. Então não adianta não. Se for de morrer, eu vou morrer aqui agora. Eu desliguei o celular. Quando eu desliguei o celular, eu comecei a orar a Deus. Começando a orar a Deus, começando a conversar com Deus. Falei, Senhor, protege minha mãe, protege meus filhos. Ajuda eles, bota no caminho da minha esposa, um marido que vai ajudar, que vai abençoar, que não vai deixar faltar nada. Senhor, abençoa meus filhos. E começando a falar com Deus, cada hora que eu tava falando, eu creio que o psicólogo fala que quando você fala, você desabafa, né? Você desabafa, você tira ali uma corrente de ser, né? Você põe pra fora tudo aquilo. E eu começando a falar com Deus ali, eu falando, e teve um momento que meu coração aquebrantou, e eu falei isso, mas tu é Deus. E se tu quiseres, tu pode entrar aqui nesse meio aqui, ó. Fechar a boca do leão. E eu sair daqui impune, vivo. Se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode devolver a armadura que eu perdi. Se o Senhor quiser, o Senhor pode devolver o capacete que eu deixei cair na guerra. E no mesmo instante, quando foi 6 horas, a mãe do rapaz que queria me matar, ela saiu pra fora e falou, você não quer ir pra igreja, não? A mãe do rapaz olhou assim e falei, quero, que hora? Ela falou, é 7 horas. Eu falei, já tô pronto, bora agora. Falou, deixa eu só tomar um banho, a gente vai. Falou, tá, ela foi pra igreja. Não era igreja, pastor, era uma casinha. Pensa, um negócio que eu gosto de ministrar em casa pequena, porque a glória desce. Era uma casinha. Quando a gente chega lá, pastora, quando eu piso meu pé na porta, meu espírito só falava isso. Meu espírito só falava com Deus assim, não me tira daqui não. Não deixa sair eu daqui não. Os meninos estavam do meu lado, não podia sair de perto de mim pra eu não fugir. Falou, não me tira daqui não. Não deixa eu sair daqui não, Senhor. Porque se eu sair daqui, eu sei que eu vou morrer. Por favor, não me deixa sair daqui. Não me deixa sair da tua presença. Faz uma vigília nesse negócio. Não deixa eu sair daqui. E naquele momento, teve as oportunidades, o pastor não conseguiu pregar o pregador. Ele falou, tem um jovem aqui, tem um homem aqui, um rapaz, que o Senhor desceu só para falar que tu não morre hoje, até que a promessa se cumpra. Que a promessa era eu voltar para os braços do Pai. Eu falei... Eu caí no chão, ajoelhado, chorando, quando ele falou, esse jovem aqui é você. Ele orando por mim, orou pela igreja, o culto acabou, e eu cheguei nele e falei, pastor, tu não fez a oração para me ligar no céu. Ele assim, falou, meu irmão, vai em paz. Falei, pastor, tu não fez a oração para me ligar no céu. Ele falou, meu irmão, vai em paz. Eu quase pego na beca do pregador. Ele falou, meu irmão, tu não fez a oração. Tu não fez a oração para me ligar no céu. Faz a oração para me ligar no céu agora. Faz aí a oração, meu irmão. Era a oração de reconciliação. É a oração que se eu morresse hoje, eu iria pro céu. Que eu iria pro descanso e, né? Que o Senhor ia julgar minhas obras ali. Eu falei, faz essa oração aí, meu irmão. Não vai em paz. E quando ele pegou um vidrinho assim, falou, entendi. Aí ele pegou um vidrinho de óleo ungido, derramou na minha goela metade dele e falou, agora vai em paz. Tu não morre até que a promessa se cumpra. Quando ele me chamou, o rapaz que tinha matado 2 jovens, que ele queria me matar também no dia, ele caiu endemoniado, caiu uma possessão sobre a vida dele. Ele começou a rastejar no meio da igreja. Começou a rastejar, igual um maluco dentro da igreja. Deu uma crise nele. Caiu tanto demônio sobre a vida dele ali, que ele começou a rastejar, começou a bater a cabeça na parede, dentro da igreja. Ficou maluco, deu uma crise, deu um negócio nele lá dentro da igreja lá. Só quando o Senhor falou, tu não morre até que a promessa se cumpra, foi o Senhor falando, Satanás, tu pode estar bem pertinho dele querendo matar ele, mas olha eu cortando o laço, olha eu mostrando que seu Deus ainda despedaçando a lança, olha eu mostrando que seu Deus e ainda queimando teus carrinhos, as tuas picuinhas no fogo. Quando a gente sai, pastor, o que caiu endemoniado, ele olha assim e falou, vou na casa da minha mulher, vocês ficam lá no barraco, qualquer coisa a gente liga pra vocês. Falou, beleza. Nós entra dentro do barraco, a gente começa, eu e o rapaz começando a conversar, o rapaz olha pra minha cara e falou, cara, ó, eu sou desviado. E quando eu era do louvor, e quando tu tava lá, deu a vontade de reconciliar, velho. Eu falei, por que tu não vai, irmão? Ele falou, rapaz, eu vou, que eu não aguento essa vida mais não. Mas só que o inimigo trabalha em momentos. O inimigo ele só espera um momento. Tem gente que tá esperando que o inimigo vai esperar. Não, ele só espera um momento. Ele tá ali, ele tá ao redor bramando quem possa tragar e devorar. O momento que você der de brecha, ele entra e te traga, não tem dessa. E ele falou que ia reconciliar e tal.
Eu falei, então, irmão, amanhã você se reconcilia, vai na igreja. Ele falou, não, beleza. Eu comecei a louvar até 2 horas da manhã. Até hoje eu lembro o louvor do Thales Roberto, aonde eu comecei a cantar. Um dia já cansado, eu disse, pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. Eu não sabia orar. Eu comecei a cantar. E ele me chamou de filho. Até 2 horas da manhã nesse louvor. Quando foi no outro dia de manhã, a mãe do traficante chega até nós e fala, onde é que você estava ontem à noite? Fala, nós estávamos no barraco. A senhorinha sai do barraco e fala, ele estava louvando até 2 horas da manhã. Eu escutei daqui. Ela falou, pô, grande foi o livramento que Deus deu a vocês. Por quê? Porque enquanto você estava aí dentro, veio 4 carros atrás de matar vocês. Nós estava dentro de uma comunidade, onde as pessoas nem sabiam que eu estava ali. Mas ele foi atrás de matar nós. 4 carros disfarçados atrás de matar vocês. No momento, Deus me fez lembrar do que acalmava os espíritos imundos que havia na vida de Saul. Enquanto Davi cantava, os espíritos iam embora. A Bíblia relata que o louvor que Davi cantou foi o Salmos 23, e Davi começou a cantar a vida de Saul. O Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Deitar-me faz em vez de espaço, guia-me imensamente as águas tranquilas. Então, através de louvor, eu não estava entendendo, mas eu estava dando um decreto pro inferno. Inferno, quem tá mandando aqui é Deus. Agora eu tô blindado pelo sangue dele. Tu não pode tentar mais contra mim. Deus me guardou, eu estava fazendo uma oração de fé. Deus estava falando, enquanto você está cantando, meu filho, eu estou te guardando, eu estou te escondendo. Aleluia. Enquanto tá me guardando, eu estou te escondendo, meu filho. Te preocupa não. E eu não entendi esse negócio. Eu falando, Senhor, me dá um escape para eu sair daqui. Eu preciso sair daqui. E eu não entendia que foi preciso aqueles carros vir para assustar os bandidos que estavam naquela cidade. Aí o rapaz vai e fala, ó, os irmãos tudo saiu da comunidade, só ficou eu também tenho que sair, tu fica aqui até certo dia. Eu olhei a minha oportunidade de sair daqui. Aí tinha que ficar um rapaz comigo lá. Quando esse rapaz ficou comigo, que é o que estava comigo desde a antiguidade, mas quando chegou lá ele se corrompeu também. E quando eu olho para ele e falo, eu chego nele e falo, irmão, eu preciso ir lá na caixa, eu preciso ver se tem um dinheiro para mim, vamos lá no mercado, eu preciso ver se eu consigo tirar um dele. Ele falou, beleza, eu fui lá no Banco Itaú. Itaú não, é o Banco do Brasil. Quando chegou lá no Banco do Brasil, quando eu chego lá, tem um empréstimo liberado para mim, para comprar um celular. Falei, vou comprar um celular logo com ele aqui. Peguei esse empréstimo, R$800. Falei, vamos ali na lojinha comprar um celular? Fui na lojinha, comprei o celular. Quando eu comprei o celular, minha pastora, voltei para ele, falou, vai lá comprar um cigarro, eu te espero aqui. Ele foi comprar um cigarro, eu falei, vamos tomar um caldo de cana? Ele falou, não, então beleza, nós tomamos um caldo de cana, nós comemos um pastel. Eu falei, você tá com troco? Ele falou, tô, fica com troco aí e fica com esse cigarro aí que eu não vou fumar não, agora não. Ele falou, beleza. Quando eu cheguei mais ou menos ali até um posto de gasolina, que eu me certifiquei que tinha câmera perto também, chegou até o posto de gasolina, eu olhei pra ele assim e falei, irmão, se for tu me matar, tu vai me matar agora. Ele falou, por quê? Ele falou, cara, porque eu vou fugir. Eu não vou ficar aqui não. Eu vou virar as costas aqui, se tu quiser tu me mata, irmão. Ele falou, não, cara, bora lá, tu tem que ficar lá. Eu falei, não vou. Tem meus filhos. Minha filha tá pra nascer. Eu não vou ficar aqui. Ele falou, cara, bora. Eu falei, não vou. Eu fui virar as costas. Também, mais uma vez, só esperando disparo. Só esperando disparos, pastor. Quando eu saio, eu chego até o final na saída. Quando eu chego na saída, eu espero mais de meia hora um carro. Falei, Jesus, qualquer momento pode vir um aqui me matar. Esperava um carro, uma carona, qualquer coisa, pastor. Qualquer coisa eu tava esperando ali. Falei, qualquer momento pode vir um aqui pra tentar me matar. Qualquer momento pode vir aqui. Esperei meia hora, quando deu 40 minutos, eu falei, entendi. Então Deus quer que eu volte. Deus quer que eu pague meus pecados agora. Deus quer que eu... Quando o inimigo, quando nossa mente cansa, né? Eu falei, Deus quer que eu pague meus pecados agora. Então eu vou voltar pra lá. Quando eu vou voltando, pastor, que eu dou 5 passos, 5 a 7 passos, mais ou menos assim, para um caminhão atrás de mim. Falou, irmão, você vai pra onde? Falou, tô indo pra cidade adiante. Ele falou, bora, te dou uma carona. Aonde mais de 40 minutos eu tava esperando e não chegou, pastor. Mas quando eu falei que ia me entregar, o Senhor falou, eu não te perco pra mais ninguém. Eu não te perco pra mais ninguém. Tu agora é meu. Eu peguei essa carona. Quando eu peguei essa carona, pastor, eu fui até a próxima cidade. Eu falei, rapaz, tem um patrão meu, menti pra ele. Tem um patrão meu que tá lá em Cuiabá e eu preciso dessa ajuda sua. Ele falou, como? Eu falei, ele tá lá nessa cidade, quase 200 quilômetros, quase 100 quilômetros, 150 quilômetros daqui. E eu preciso dessa ajuda sua. Tem como você me levar? Falou, rapaz, mas você tá sem roupa, você tá assinado. Eu falei, não, porque tem coisa minha lá também. Amanhã minha esposa vai, minha esposa leva, pode ficar tranquilo. Tem como você me levar até lá? Eu te ajudo nos fretes. Ele olhou pra mim e falou, não, eu te ajudo sim. Eu falei, não, então beleza.
Quando ele me deu essa carona até essa cidade, que eu teve que pegar a passagem. Quando nós tá indo, eu ligo para um amigo meu e falo: "Ô, onde é que você tá?" Um amigo meu fala: "Rapaz, eu tô tô no meio do Brasil." Fala: "Me manda tua localização que eu tô indo pra aí agora." Por quê? Porque se eu ficar aqui eu vou morrer, irmão. Eu tô no tribunal aqui, se eu ficar aqui o negócio vai ficar feio. Eu vou morrer aqui. Falou: "Não, mandei aí agora." Eu falei: "É quanto daqui pra aí?" Ele falou: "É R$ 200." Eu falei: "Não, então beleza." Dos 800, comprei um celular, sobrou 200, né? Eu falei: "Não, então eu vou tranquilo. Vou sem comer, vou sem beber, vou no jejum, né? Vou na graça." Quando eu tô chegando mais ou menos perto dessa cidade, quando eu tô chegando perto de Cuiabá, ali, aí algo fala pra mim, diz: "Olha a tua conta bancária. Olha a tua conta bancária." Eu falei: "Oxe." Algo olhando pra mim, e há um tempo atrás há uns 5 minutos atrás, eu tinha falado pro rapaz, eu falei pra ele vendia pão gelado. Eu falei: "Irmão, me arruma uma sacolinha de pão dessa." Ele: "Ô, mas tá gelado." Eu falei: "Não, me arruma, irmão, que eu só tenho o dinheiro da passagem aqui, eu vou ficar sem comer." Ele falou: "Rapaz, eu não posso, porque é contado." Eu falei: "Não, beleza, irmão, pode ficar tranquilo." E quando essa voz falou, quando essa intuição falou comigo, creio que foi Deus falando comigo: "Olha pra tua conta." Quando eu cheguei lá, se eu não tô enganado, tinha 1.600 ou R$ 300, um negócio assim, eu não lembro muito bem. Tinha R$ 2.300, um negócio assim. Rapaz, desceu lágrima, eu fiquei alegre, eu não sabia o que foi que aconteceu. Era uma empresa, pastora, que tinha mais de 4 meses que não me pagava. E justo naquele momento, eles decidiram me pagar. Justo Glória a naquele momento Deus. que estava travado, destravou. É Deus falando: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Se Deus está te passando pelo vale, não murmureça, não reclame e adore, porque Ele vai ter um momento certo para destravar o que está travado, para tocar no coração, para quebrantar o coração de quem se acha. Você está entendendo? Ele tem um momento certo para tudo. Eu falei: glória a Deus. Quando eu chego na rodoviária, tô sem a carteira de trabalho, tô sem documento, tô sem nada, vou comprar a passagem. Perguntou: quanto é a passagem para tal lugar? Ele olha lá e fala: rapaz, a passagem aqui deu 400 e pouco reais. E com esse ajuste aqui dá uns 500 e pouco reais. Eu falei: glória seja dado o nome do Senhor. Por quê? Porque eu só tava Só com os com 200 200. reais. Eu ia ficar filha pedinte naquele lugar ali. E você conseguiu Falei: comprar sem glória a documento? Deus. Hã? Conseguiu comprar sem seu documento? Consegui comprar pelo que ele conseguiu a taxa tem um papelzinho da carteira de trabalho que ele pede seu CPF. E lá eles conseguem tirar da empresa que você trabalhou. Então ele tira, eu confirmando da empresa que eu trabalhei, eu confirmando que era eu mesmo, ele conseguiu tirar Glória a pra lá. Ele Deus. falou: cara, mas não conta isso aqui pra ninguém. Foi Pelo Deus o amor, negócio não, nos não, detalhes. não conta esse negócio pra ninguém. Eu falei: cara, eu vou te dar mais uma gorjeta por isso aqui. Ainda abençoei o rapaz, fui pra cidade. Quando eu chego nessa cidade, quando eu vou andar numa feira, chego, né? Viajo. Quando eu chego nessa cidade, eu vou andar numa feira. Quando eu vou andar numa feira, um rapaz que nem me conhece, ele olha pra minha cara e fala: ô, vem cá. Oi. Falou: ó, Deus tá te cobrando de algo que tu prometeu pra ele enquanto tu tava em uma. Eu via ferro, eu vi uma cela, que era o que eu prometi pra ele dentro da cadeia. Se o senhor me tirar daqui e eu não pegar condenação nenhuma, eu vou pregar tua palavra pro resto da minha vida. Naquele dia foi dia dos pais, eu tava tão cansado, pastor. Eu olhei assim e falei: rapaz, eu vou lá pra igreja, pai. Cansado de tudo. Turbulência uma atrás da outra, desde os 13 anos de idade, desde pequeno. Aquela turbulência, aquele monte de trauma. Eu falei: rapaz, não vou pra igreja, não. Rapaz, não sei como, eu fui olhar um serviço de bicicleta. Quando eu tava descendo uma ladeira assim, não sei como isso aconteceu. E não sei se quebrou o pneu da frente. Quebrar não quebrou, não. Só sei que a corrente enrolou. O pneu de detrás veio pra frente. Não sei como foi isso. E eu saí andando normal. A bicicleta, ela caiu assim e eu saí andando normal. O rapaz estava assim e falou: irmão, olha pra tua perna aí, parceiro. Quando eu olhei pra minha perna, pastora, tinha um buraco mais ou menos grande. E a massa, a batata da perna saindo pra fora. E aonde, do ladinho da veia. Quando eu chego quando eu vou no hospital, a doutora olha assim e fala: rapaz, você já veio aqui no já? Eu tinha feito uma cirurgiazinha do outro pé. Falou: você já veio aqui no já? Eu falei: já. Ela falou: da vez que você veio, você não ficou de cadeira de roda, não. Mas agora você fica. Meu Deus. Aí eu lembrei do que a irmã de Deus e Amor falou pra mim: se você não vir pregar em pé, você vai vir pregar na cadeira de roda. Falei: mulher de Deus, costura esse mistério aí, vai. Não, rapaz, costura esse mistério aí agora. Falou: por quê? Porque eu tô indo pra casa de meu pai. Aleluia. Eu reconheci que eu tava comendo as bolotas e até agora eu caí em si. Costura esse negócio, eu tô indo pra casa de meu pai. Não, você não pode andar assim, mulher de Deus. Eu sei, eu tô correndo atrás da armadura que eu perdi.
Eu tô correndo atrás da armadura que eu deixei lá atrás. Eu tô correndo atrás. Eu tô indo buscar. Costura esse negócio. Ela costurou, rapaz. Eu fui de bicicleta. Cheguei até a igreja evangélica Renascença em Cristo, onde hoje eu me encontro lá. Aí eu lembro que o pastor Jeová Carvalho, hoje ele é meu pastor presidente, né? Que ele estava ministrando. E quando ele está ministrando, ele começa a falar. Mas só que quando ele estava ministrando, eu estava na porta. E não tem quando você se sente envergonhado? Eu estava igual o filho pródigo, eu estava ensaiando como é que eu ia falar com o pai. Eu estava ensaiando, falando, meu Deus, eu sou tão sujo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu sou tão sujo, será que ele me aceita ainda? Aí na hora vem um irmão de lá de dentro e falou, vamos pra dentro. Meu coração começa a chorar, pastora. Meu coração começa a chorar. E aonde o pastor começa a ministrar e ele começa a falar e diz, tem um jovem aqui. E o céu fala, eu ainda te amo. E nesse dia, pastora, foi Jesus pegando na minha mão. Eu escutei os anjos alegres, pastora. Eu escutei os anjos felizes, pastora. Eu escutei os anjos bradando na terra, pastora. E desse dia eu vou falar, foi mil maravilhas? Não, foi deserto, mas Jesus esteve comigo. Foi mil bênçãos? Não, mas Jesus sempre esteve comigo. Minha esposa gerou filho. Nessa mesma semana que a minha esposa teve o filho, Satanás apareceu pra mim, falou, já que eu não te matei, eu vou matar teu filho. Ai, misericórdia. Ele apareceu pra mim, pastor, eu vi os olhos dele. E ele falou, já que eu não te matei, eu vou matar teu filho. Eu me prostrei no quarto, eu fiquei roxo, minha carne ficou roxa. Minha esposa olhou pra minha cara e falou, tua carne tá roxa. Eu falei, rapaz, pois é Deus que tá me sustentando, porque eu morri. Porque minha carne foi uma das primeiras experiências sobrenatural que eu tive. Minha carne ficou roxa. Eu falei, louvado seja o nome de Deus. Comecei a clamar o sangue de Jesus, clamar o sangue de Jesus. Eu falei pra ela, ó, eu não sei quem que tá me falando isso, mas esse negócio de luz vai ser aceso, o sensor de luz vai ser aceso. Não é ninguém. Vão bater na porta, não abre que não é ninguém. Quando eu terminei de fechar na minha boca, passaram no sensor de luz, pastora. Não era ninguém. Bateram na porta. Não era ninguém. Foi quando o diabo se manifestou dentro da minha casa para falar que ia matar minha filha. Eu falei, se foi Jesus que fez promessa, você não vai. Me prostrei. Quando eu me prostrei na glória de Deus, ele sumiu. Quando ele sumiu, eu fiquei tão cansado que eu falei, eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir. Olhei para ela estava na retaguarda da gestação. Olhei para ela e falei, você pode ficar esperta. O diabo, ele fica atento a sinais. O diabo, ele não consegue revelar para você o seu futuro, mas ele fica atento na manifestação. Se ele vê que tem anjo demais ali, se manifestando para te entregar uma benção, se ele vê que o mundo espiritual tá se movendo a teu favor, meu irmão, ele começa a deduzir, ó, tem alguma coisa chegando para ele. Tem alguma coisa chegando para ela. E daí até então eu falei para ela, tu vai ter essa criança hoje. Ela fala, nada, rapaz, não tá no tempo não. Eu falei, você vai ter essa criança hoje. Satanás viu que Deus estava te entregando uma benção hoje. Tu vai ter essa criança hoje. 1 hora, pastora. 1 hora. 1 hora de cochilo que eu passei. Ela me acordou, a bolsa estourou. Pastora, quando ela falou a bolsa estourou, eu fui atrás dessa muda, o pessoal pra ir lá buscar ela, né? Que eu não tinha nenhum automóvel nesse tempo. Pra ir lá buscar ela. Quando levou ela pra maternidade, o demônio manifestou na mulher que estava na SAMU. Jesus amado. Fecha que ela precisar, né? Se está no estado ali para que a criança possa, se quiser vir, ela vir. A mulher falou, fecha essas pernas agora. Fecha essas pernas aí agora. Com ela. Deixa eu falar. Fecha aí agora. Queria matar a criança. Na hora ela falou, que Deus te repreenda, Satanás. Que Deus te repreenda, que minha promessa vai nascer. Quando foi na madrugada, minha esposa lá e eu cá, que eu não pude ir lá porque era em Goiânia. Eu falei, Senhor, tinha um nome pra ela, mas eu queria que o Senhor me desse um nome. Ele falou, qual o nome que você acha que ela merece? Aí eu comecei a olhar assim, eu falei, Jesus, tudo que te adore. Aí o nome dela é Yeshua Safira, que é Yeshua em hebraico, Yeshua, que traduzido vem Jesus, né? Safira, que é guerreira e pedra preciosa. E hoje, para glória de Deus, pastora, eu vivo... Nada pode me separar do amor dele. Nada vai me separar do amor dele. Eu falo, não indague o processo. Não indague se Deus tem promessa contigo. Meu filho, tu vai passar na fornalha.
mas tu não vai se queimar. E se for preciso se queimar, tu vai se queimar, porque vaso que não é lapidado, vaso que não é marcado, vaso que não é queimado, pastor, ele não tem história, ele não tem testemunho. Pastora, eu não acredito em gente que vem contar muita coisa que não tem história, não tem raiz, não tem testemunho, não é marcado. Jacó, para contar a história, ele precisou ser marcado. Quem é você? Eu sou Jacó. Ele precisou falar, eu era mentiroso, eu era isso, eu fazia aquilo, eu fazia isso. Não, porque tu foste fiel, não mentiste, lutaste com anjo, agora teu nome é Israel, vai em paz. Não existe, pastora, ministério sem marca. Verdade. Eu acredito que não existe ministério sem marca. Então, se você está sendo marcado até hoje, um recado para jovens, adolescente que está na droga, mãe que olha e fala, meu filho não serve mais para nada, seu filho serve sim. Porque quando meus familiares falou, meu filho não serve para nada, Jesus falou, para mim serve. Quando me jogaram no lixo, Jesus falou, eu reciclei. Então você que está olhando e falando, não serve, não presta, não vai dar em nada, Jesus está falando, eu ainda sou um carpinteiro, que eu trabalho com as coisas difíceis. Jeremias, desce a casa do oleiro. Desci, Senhor. Jeremias, o que é que tu tá vendo? Senhor, eu tô vendo... Não, peraí. Enquanto eu tava vendo o vaso, agora eu vejo ele se quebrando. É interessante, Jeremias. O que, Senhor? Que não precisou nem eu quebrar. Por quê? O vaso que é vaso não precisa se quebrar. Ele quebrar. O vaso que é vaso se quebra na presença do oleiro. O vaso que é vaso se quebra. E tem um detalhe, nem todos são vasos. Porque nem todos aceitam ser moldados. Nem todos aceitam ser lapidado. Em nenhum momento eu falei, Senhor, por que isso não? Porque eu sabia que era fruto das consequências que eu o fazia. Mas daí até então o Senhor falou dessas consequências, eu vou te lapidar para fazer um propósito. Eu não acreditava quando ele falava, tu vai ser um pregador, porque eu mal sabia ler. Eu não acreditava que ele falava, tu vai pregar minha Bíblia, tu vai pregar minha palavra, tu vai pregar para bêbados, vou te levar em lugares grandes. Eu nunca acreditei nesse negócio, pastora. Hoje eu olho e falo, Senhor, me perdoa se eu desacreditei. Senhor, me perdoa se porventura eu olhei e falei que não tinha como, porque nada é impossível para Cristo Jesus, pastora. Glória a Deus, gente, que testemunho lindo. Que forte, meu Deus. Quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, passe céus e terra, mas a palavra do Senhor ela não é de passar. Não há de passar. E eu vejo assim que você é um escolhido, sempre foi um escolhido de Deus. E por mais que houve rejeição da família, houve rejeição do mundo, de amigos, de tudo, Deus, ele te acolheu, cuidou de você, Sim. te deu livramento. E ele sempre tratou com você, né? O seu eu, as suas teimosias. Ele tinha, eu vejo assim que o tempo todo Deus tinha uma forma de falar com você e você entendia, opa, Sim. falei com Deus e agora Deus está falando comigo, né? Mas só pra gente, já estamos chegando ao final, meu Caleb ali de 9 anos, tadinho, já tá cansadinho ali, né, amor? E, né, os irmãos, o Caio tá ali, meu Deus, quantos anos, Caio, você tem? 8 anos, tá na outra câmera ali fora também. Estamos aqui com os nossos assistentes, Glória a crianças. Deus. Fala pra gente só a respeito da sua mãe, porque como você disse que você falou pra mim em off, às vezes a pessoa não vai entender, né? A sua mãe é uma pessoa que sempre creu em Deus, sempre falou pra você a respeito de Deus, mesmo sendo da Umbanda, né? Ela foi uma mulher de muita fé. Ela mesmo sendo macumbeira, mas ela falava, ó, o caminho é Jesus. Tipo assim, mesmo que ela não seguia, ou que não quisesse que os filhos seguissem, mas ela falava, é Jesus. Você tá entendendo? Era a mulher que quando eu tava no mundo do crime, era a mulher que mais orava, era a mulher que ela ligava pra mim de madrugada, e lembrando, de novo, né, que eu e a minha mãe, hoje a gente fala perfeitamente, ela fala que eu realizei um dos maiores sonhos da vida dela, né, até uma avó minha que faleceu também há dias atrás também, que ela falou que o sonho dela era descansar no Senhor vendo que eu tô na igreja. O povo falava, ele é bandido, ela falava, ele é pastor. Ele é bandido, ela falava, mentira, meu neto é pastor. Ele vai ser um pastor, meu neto não é bandido nada. E minha mãe na madrugada, ela colocava aquelas orações das igrejas universal, colocava o nome na água, e quando ela foi colocar o meu, ela disse, falou, ela mandava mensagem pra mim, falando, os pastores falavam, tem um sacerdote, né, lá que fala, ela falou, tem um jovem que Deus tá dando livramento de morte pra ele hoje. E ela cria tanto naqueles negócios, ela mandava as mensagens pra mim, você tá entendendo? Eu ficava feliz em saber que tinha gente querendo a minha mudança. O meu medo era não me converter a tempo daquilo se cumprir. Precisa
Porque tem gente que espera, 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 espera. Meu irmão, se tu tem chamado, se tu tem escolha de Deus, eu vou te falar uma coisa. Deus ele vai estreitar tudo pra tu vir. Agora, se tu quer vir também pelo propósito, não espera se te estreitar, não. Não Porque precisa, né? quando a minha mãe olhou pra mim e falou, meu filho, tu tá andando meio troncho. Por que é isso na tua perna? O povo olhava pra mim e falava, rapaz, mas que é isso? Cicatriz na tua perna, tá com a perna amarrada com faixa, tu tá andando todo troncho. Eu olhava pra ele e falava, pastora, agora é que eu tô andando certo, porque Jesus me encontrou. Glória. Hoje é você que fala de Jesus para sua mãe. Sim, hoje sei que fala Jesus. Amém. Eu oro pela libertação dela, da E minha casa. eu creio que Deus vai concluir a obra. Claro. Quero te agradecer. Eu acho que a gente começou, era 4h30, já tá tudo de noite aqui. Tem o irmão ali te esperando. Glória a Deus. Oi? Ah, Glória a Deus. todo mundo esperando aqui, mas foi uma bênção Glória a testemunho. Que Deus, Deus já. abençoe a sua vida. Vou colocar suas redes sociais. Quem quiser te convidar para ministrar, né? Sim, Você sim. tá ministrando aí. Eu creio que Deus te usa muito, te trazer depois aqui no Culto na Roça, nosso encontro de Glória a vaso. Deus. Amém, pastor. E só agradecer. Amém? Eu que agradeço, pastor, aqui, uma benção. Creio que esse testemunho não é para minha glória, não é para nossa glória, é para muitas pessoas que outrora, às vezes, até está dentro de uma cadeia, ou está no mundo das drogas, ou está em certos lugares, né, que é inadequado, que está ali, vai ver esse vídeo, vai olhar e vai falar, cara, se ele passou o que passou e Jesus ainda aceitou ele, Jesus me ama. Jesus vai me aceitar. Então eu falo para vocês que estão aí do outro lado da tela, irmão, Jesus te ama, porque dos maiores períodos da minha vida que eu olhei e falei, ninguém tá comigo, sou um rejeitado, não tem nada aonde cair morto. Jesus olhou para mim e falou, eu te amo. Eu tô contigo, eu não te esqueci, porque tem gente que quer que Deus fale, quer que Deus fale, né, agora, assim, Deus fala através da circunstância, das provas, provações, através de tudo ele fala. Tem gente que as coisas começam a faltar em casa, ele já vai xingar, faz igual a mulher do azeite, vai buscar direção, o que é que Deus quer. Para pessoas que sabem, a direção dos navios de antigamente era embaixo. Eu creio que até alguns de hoje a direção do navio é embaixo. Mas o interessante é que no navio que Deus, na arca, perdão, que Deus mandou Noé fazer, ele não mandou fazer direção. Mas tem um lugar da direção. Ele falando, sabe por que não tem direção aí, Noé? Por quê? Eu mandei tu fazer a arca. Eu mandei tu fazer todo esse trabalho. Não tem direção aí porque, primeiro, a direção sou eu. E segundo, quer conversar comigo, Noé? A porta tá fechada? Então desce, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Glória Deus a abençoe. Deus. Amém. Deus Amém, abençoe, Deus irmão Alexandre. Pessoal de casa, Deus abençoe, né? Se você ficou até o final, que esse testemunho foi longo, hein? Comente aí, fiquei até o final. E compartilhe esse vídeo com alguém. Deus Glória a Deus. abençoe. Deus Até a abençoe. próxima. Amém. Obrigado.